Hoje, pessoal, vamos voltar para a Idade das Cavernas, falar sobre aquele que vai se tornar um rei primitivo. A nossa história começa com alguém abrindo os olhos. O lugar estava fazendo muito barulho, porque todos estão dançando em volta de uma fogueira. Quando seus olhos abriram, ele estava quase se babando todo vendo esse carnão de comida na sua frente. Apesar de que tem outras coisas também, né? Ele seguia o cheiro pensando que parecia um cordeiro assado. E ele estava mais feliz porque era o cordeiro inteiro. E por isso mesmo ele pulava que nem um maníaco pra cima da comida. Mas foi nessa hora que ele bateu a cara no chão porque não tinha percebido que estava amarrado. Ele tentava entender isso enquanto uma tela de sistema aparecia com a seguinte missão: sobreviva do povo primitivo nas próximas 12 horas. Quando ele olha do outro lado, dois homens gigantes apareceram. E ele lá embaixo pensando aonde foi as garotas. Ele tentava explicar pros caras gigantes de músculo que isso é apenas um mal entendido, mas eles vinham com um rosto meio sinistro pra cima dele. E foi assim que ele percebeu que estava em uma bela enrascada. Então mostrava que 12 horas antes, ele estava na beira do oceano de um lugar que ninguém fazia ideia. Ele jogava água no rosto nem acreditando nisso, porque ainda ontem ele estava levando a senhorita Zhang às compras. E depois que ele tirou um cochilo, parou em uma ilha deserta, tipo, do nada. E aí ele pensava se isso seria uma punição divina, porque o nosso amigão aqui pegava as tiazinhas da lancha que tem o dinheiro. Só que nessa hora ele ouvia umas vozes, quando virou tinha umas pessoas falando Gili, Lulu. Ele pensava ser cosplay, mas os caras vinham Gili, Gajibó. E na mesma hora o menor tacava uma lança-osso que passou voando na sua orelha. E aí foi que ele percebeu que não dava pra esperar, então ele saía correndo pela sua vida com os primitivos correndo atrás dele. Ele deixava os caras na poeira falando que já foi um corredor profissional. Só que ele foi burro de olhar para trás, já que levou outra lança passando pela cintura. Ele corria enquanto uma missão apareceu, mandando ele sobreviver. E aí ele correu pensando que mané missão é essa? E essa era a missão principal, fugir dos primitivos por 12 horas. Nessa hora, o cara que estava em cima da montanha lançava mais uma, mirando nas costas do protagonista. E aí quando ele olhou para trás, o negócio vinha voando e acertou em cheio no seu pescoço. Então ele perdeu a consciência e acabou nesse lugar estranho. A tela apareceu de novo falando que ele concluiu a missão principal e ganhou um pacote de sobrevivência e um atributo. Ele sorria porque pelo menos tá vivo, né? É o que importa. E foi tentando saber mais sobre o sistema. Com esse ponto ele podia distribuir entre o físico, a força, a velocidade, prestígio e a tecnologia. A outra tela perguntava se ele queria abrir o pacote de sobrevivência. Ele respondeu que sim e ganhou a habilidade de entender outras línguas, além de um livro de sobrevivência. Mas não parou por aí, porque ele também ganhou um machado. E o sistema falava que uma vez que os itens são retirados do subespaço, ele não pode colocar de volta. Ou seja, ele tem que ficar esperto no que está tirando lá de dentro. E assim, mais informações foram adicionadas na cabeça dele, como sobrevivência e medicina básica. E quando o cara acordou, ele estava entendendo o que o povo primitivo estava dizendo. Então ele pensava que aqui a civilização não se desenvolveu. E por isso seria tipo aqueles jogos onde você tem que desenvolver uma civilização em um mundo totalmente primitivo, a pura e plena estratégia. Depois ele adicionou um ponto em força e pegou um machado por trás para cortar aquela corda. Quando ele conseguiu se soltar, já via que a força tinha se espalhado pelo seu corpo. Os caras muralhas gigantes já olhavam, enquanto o doido tava ali sorrindo. Na mesma hora, eles puxaram um osso falando, eu capturo ele, bora comer. Ei, minha princesa, você não vai escapar. Mas ele apontava o machado perguntando como eles ousam desrespeitar uma divindade. O cara grandão falava que não sabia de nada disso. Então ele confiante dizia, ó, eu sou o enviado dos céus para dominá-los. O gigante só gritou nos ouvidos do prota e pulava para cima segurando o osso firme. Nessa hora a missão apareceu, mandando ele conquistar os primitivos e se tornar o grande líder. Ele via o humano vindo para cima e pensava em usar o seu machado que parte montanhas. Nessa hora eles colidiram o osso no machado
e olha que só com isso o terreno em volta se quebrou, enquanto ele ficou impressionado com essa força. Também você vai e para pra ver o tamanho que os caras tem força até não sei da onde. Ele tentava disputar a força com ele, mas estava complicado, esse ossinho aí não estava querendo quebrar por nada. O gigante começou a gritar, até que o seu osso foi quebrado no meio. Depois ele parou olhando pro pedacinho de osso rolando, olhando pro osso seu sem ponta, e todo mundo olhava o ossinho de volta. O Prota tava ali, caraca, tô no mau pressentimento da moléstia aqui, rapaz. Na mesma hora o gigante gritava como ele ousa quebrar o seu osso. Então ele mandava todos os primitivos avançarem para capturar o fugitivo. E assim ele teve que correr, já que a luta não estava nem um pouco justa. Um deles aparecia com um taco de madeira atrás, e quando veio tentar a sorte, o Prota só virou cortando com o seu machado. O cara caiu no chão enquanto ele parou, falando que isso acaba aqui, porque ele vai lutar com tudo e levar esses vagabundos juntos pro caixão. Ao mesmo tempo, ele via que estava ferrado, mas uma das bárbaras gritava, enquanto os outros corriam mandando fugirem. Aí o inteligente pensava, uai, estão me respeitando agora? Mas na verdade tinham os olhinhos bem atrás dele. O sistema apareceu com uma nova missão paralela, fuja do tigre dente de sabre. E aí ele pensava, uai, onde que eu vou achar um tigre desses? E foi quando ele olhou para cima, porque o tigrão tava babando querendo a sua janta. E aí ele corria mais de uma vez no pega-pega com o tigre. E olha que ele tava na cola, não deixando o protagonista nem respirar. Ele atacava por trás com as suas garras, enquanto o outro pulava, pensando que todo mundo quer comer ele hoje. O que é isso? Porque se continuar assim, ele vai acabar morrendo mesmo. Ele continuou correndo do tigre, até que ele pulou de uma árvore e mandava suas patas nas costas dele. Depois disso, ele tombou no chão com o tigre vindo jantar. Ele pensava no porquê de ser tão azarado, mas agora ele não pode mais fugir. A única opção seria lutar contra ele. Aí ele parou pensando em como faria isso. Então ele lembrou que os monstros dessa época tinham medo do fogo. Então ele vai ter só uma chance. Daí ele partiu para cima do tigre com o seu machado, mas o safado era rápido e quando o tigre pulava, ele deslizava pelo chão. Só que no final não deu bom, o tigre caiu com as patas na barriga dele. Aí a brincadeira acabou e ele saía correndo de novo. Ele percebia que isso é o que os animais felinos fazem, brincar com a sua presa. Mas logo à frente ele via que tinha vegetação, então vai ter como ganhar tempo. O tigre vindo atrás rasgava as folhas e tentava pegar ele de todo jeito. Na hora que ele estava por cima, o Prota estava olhando para frente, porque ali estava a comida que eles tinham deixado para trás. Então ele saía correndo naquela direção com o tigre na cola. Ele deitou rolando no chão até lá, e vendo aquele pedação de carne e o fogo por baixo, ele só pegou uma das madeiras da fogueira e botou na cara do tigre. O bicho lá gritava de dor porque o seu olho estava queimando. E agora ele pelo menos está cambaleando pro lado, mas ele ainda está querendo lutar contra o Prota. Mas mesmo assim ele tinha razão, ele ficou em estado de alerta. E aí ele ficava ali atrás, vem cá gatinho, foi divertido me perseguir, não foi? Mas no fundo o cara tava ali, porra, você não vai recuar não, gato, senão eu tô ferrado aqui no meio. Só que nessa hora ele ouvia um som diferente, era um barulho estranho vindo do meio da floresta. E aí ele olhava, pô, não quer dizer que tem alguma outra coisa aqui, né? E nessa hora vemos uma pata gigante no meio do pântano, porque tem um monstro ainda maior que o tigre dente de sabre vindo pra cima dele. E aí ele olhava pra cima e a floresta tremia. O tigre dente de sabre também tava ali, ó, não sabia se olhava pra ele ou se olhava pro tremelique da floresta. Ele tentava até conversar com o Prota lá, rau, 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 rau. E na mesma hora saiu correndo, porque ele viu que vai dar bosta aqui perto. O Prota ficou ali sozinho pensando que o safado ainda fugiu. Mas o sistema apareceu falando que ele completou a missão paralela. E desse jeito ele acabou ganhando mais 2 pontos de atributo. E aí ele olhava ao redor da floresta e pensava que aquele som está cada vez mais próximo. Então ele começou a correr adicionando um ponto em força e em agilidade. E assim os seus passos ficavam cada vez mais rápido. Mas ele estava indo feroz, porque graças a esse ponto de agilidade, ele conseguia andar nessa floresta de boa.
Depois ele estava no topo de uma pedreira e lá embaixo os primitivos estavam. E quando ele estava lá em cima, o grandão gritava, perguntando como ele não foi devorado pelo tigre dente de sabre. Mas ele levantava o seu machadão, falando que aos seus olhos, um tigre daquele é um mero gatinho. O bicho apenas fugiu depois de ser humildemente derrotado por ele. Então ele sorria falando, me admirem seus primitivos. Só que não teve reação nenhuma, eles ficaram lá olhando e ele olhando para cima, até que ele olhava para uma outra mulher que estava se aproximando, ele perguntava o que ela estava fazendo, mas ela abraçava suas pernas falando que o benfeitor salvou eles, salvou todos eles, então eles vão mostrar a sua gratidão. E aí outros gritavam, torne-se o nosso líder, você é muito forte. E aí ele pensava, porque talvez esse é o prestígio que o sistema falava que ele deveria ganhar para se tornar o líder. Ele até pensava que não achou que teria tanto impacto assim só mandar o tigre embora, mas pelo jeito deu certo, né? Fazer o quê? Ele mandava o pessoal se levantarem, porque como eles estão tão empolgados assim, fica complicado dele não aceitar, né? E aí o povo agradecia tudo, falando, você é muito forte, você é o nosso grande líder. E ele lá na sua imaginação fértil pensando, agora eu vou virar o rei dos primitivos, sim, vou criar a Coreia antiga nesse lugar, mas eu sou o Xing Ling, então vou criar a China antiga nesse lugar, que mané Coreia. Então ele gritava para todos, ergam-se, porque de agora em diante ele será o rei dos primitivos. O sistema já começou de novo, falando que ele foi bem sucedido em conquistar a sua tribo. E como ele completou a missão, ele obteve uma solução hemostática e mais um ponto de atributo. Aí ele aumentou mais um em físico de novo, né, para ficar shapeado. E enquanto pensava que qualquer aumento nos atributos vai fortalecer ele. Então ele vai precisar realizar mais missões para conseguir mais atributos e ficar cada vez mais forte. Aí ele abriu o seu sistema de inventário. E lá dentro estava aquela solução hemostática que ele ganhou por completar a missão. E ela é uma solução gerada através da combinação de vários medicamentos. Então ela pode promover o aumento muscular, válido por um dia. E aí ele reclamava que o diacho ainda tinha tempo de validade. E como ele só vale por um dia, ele começava a retirar para usar no seu corpo. Na mesma hora que o baguizinho apareceu na sua mão, ele se espalhava nas suas costas, onde ele tinha levado as patadas daquele tigre. E aí os negocinhos começavam a entrar pra dentro da pele dele e ia se curando. Os primitivos lá pensavam, uau, que é isso? Como ele fez uma coisa dessas? E aí o nosso grande líder falava, que como vocês se feriram também, pode dividir esse restante com eles. E aí o grandão gritava, falando pro pessoal que o rei é tão forte e bondoso. E ele ali falando, é claro que eu vou proteger o meu povo, é isso aí, meus filhos. Mas como ele é o rei da tribo agora, ele precisa conhecer as pessoas. E vai começar por aquele grandão, me diga o seu nome, muralha. E aí ele puxava um músculo falando que é Sou Shigu, o chefe de antes dele chegar, além de ser o melhor na luta. O outro do pangolê ali é o Agun, um caçador. Também tem o Calvão de Cria, que é o Lang Gushou. Esse aí tem uma voz potente. E aí tem o terceiro, o Huan Huangxi. Ele tem a maior força física da tribo. Nessa hora, alguém encostava nele perguntando se ele terminou, porque agora é a vez dela. E aí ela se apresentava ao seu honorável rei. Ela é a Shan Lin Juda. Ela é uma mulher muito boa em arremessar rochas e também, bem resistente com o tamanho desses Murk. Eu acho que essa aí ganha de todos em Murk da tribo. A bicha é fortinha demais. Até o Prota pensava que ela parecia mais com um chefe secreto do que outra coisa. Daí a próxima mulher, ela é a Shou Shou, uma boa em escalar árvores para pegar frutas. Aí ele falava, prazer, Shou Shou, finalmente uma pessoa normal no meio desses doidos. Nessa hora ele sentia alguma coisa na sua cabeça e perguntava, quem foi que trombou uma bolsa d'água em mim? E a outra ali, me desculpe, rei, eu sou a Ha-Hu-Yu. E aí ele ficou espantado com o tamanho de mulher que era essa. E a garrafa d'água dele acabou sendo outra coisa na cabeça, né? Ela mostrava falando que aqueles dois doidos ali são os seus filhos, então ela não deu nome pra eles. Aí ele ficou feliz olhando, então tem crianças na tribo. Só que quando ele chegou perto, o moleque já levantou gritando, ô rei, eu sou o Chun Li Te, e também não digo nada mais. E aí só de ver esse moleque meio doidinho das cucas, ele pensava que ele vai ser um ótimo batedor em estratégias. Então o líder lá se apresentava, eu sou o Shen Li, podem me chamar de rei, chefe ou irmão Shen. Ele é uma pessoa civilizada e veio aqui para transmitir conhecimentos para eles. E aí o pessoal ficou tudo admirado falando de conhecimentos.
Mas resumindo, ele dizia: ó, fiquem comigo que eu vou assegurar que vocês comam carne todos os dias e vivam bem pelo resto de suas vidas. E aí, só que essa frase comer carne todos os dias, todo mundo ficou de boquinha aberta e começaram a cantar e dançar na mesma hora, porque essa é a melhor coisa que ele pode fazer por eles. Depois o sistema apareceu para ele falando que assimilou o desejo do hospedeiro e agora a missão principal ativada é lar. Ele precisa ajudar na construção do lar do povo primitivo e estabelecer uma verdadeira tribo para expandir para mais de 50 pessoas. E aí apareceu outra tela falando que como a missão foi ativada de forma antecipada, foi concedido um adicional de 3 dias, ou seja, o tempo para ele fazer isso é 18 dias. Além daquela recompensa de 3 pontos de atributo, mais uma caixa de recursos e a herança rígida. Depois a noite beirava pelo ar, enquanto o Shen, junto com a sua tribo, tirava um cochilo no chão da selva. Ele tentava dormir, mas levantava porque a barriga estava chorando de fome. Ele andava procurando o que tinha para comer, mas lá embaixo você olha, tem uma mulher com a língua gigante, lambendo o rosto dormindo. O Shen andava pensando que eles são corajosos, já que dormem mesmo sem nenhuma vigia. Aí a sua mente pensou em comer de novo, e ele lembrou que daquela vez quando ele lutou contra o tigre, lá tinha um pedação de carne. Aí a cabeça dele ficou as duas vozes. Uma falava que o monstro que assustou o tigre pode estar lá, enquanto a outra queria rir logo bater um rango, meu Deus. E como era perda de tempo ficar pensando, ele foi andando até lá, porque o monstro já deve ter ido embora. Ele corria com o seu machado andando no meio da floresta, até que ali na frente ele via um silêncio total, e a sua carne em cima da fogueira. Então ele se aproximou vendo que tinha outras presas caçadas no chão, e como ele se tornou um rei, ele não pode pensar só na sua pança, então ele pegou aqueles corpos e amarrou em uma corda para levar de volta. Aí ele corria pela floresta silenciosa de novo, mas quando ele andava mais à frente, ele percebia que algo estava meio diferente, e foi nessa hora que ele tupicou caindo lá embaixo junto com a comida. Ele caía de bunda pensando da onde surgiu um buraco desses, e como ele estava vendo a sua sombra do outro lado, alguma coisa estranha estava acontecendo. Ele levantava para olhar direito, e na verdade essa afundada no chão eram pegadas de um monstro gigante. E aí ele ficou assustado, porque um tigre não chega nem perto de uma pegada dessa. Então ele pensava se seria um dinossauro, porque agora que ele parou para pensar, como ele encontrou um tigre dente de sabre, aqui pode haver dinossauros também. Além das outras grandes criaturas que viveram nesse tempo durante a história da humanidade. E por isso ele saía, já que não pode ficar vacilando no meio da noite. Quando o sol amanheceu, a floresta estava uma barulheira, porque todo mundo lutava pelo seu pedaço de comida que o Shen tinha trazido noite passada. Quando ele viu isso, já gritava mandando eles pararem de roubar uns dos outros. Aí ele pensava que esses diabos não sabem de nada, então ele vai levar muito tempo para ensinar as coisas certas para eles. Ele dizia que a comida de hoje será priorizada aos caçadores, então ele pergunta quem iria na caçada. O grandão do osso falava que normalmente eles caçam em turnos. Ontem foi o grupo dos dois aqui, então hoje é o grupo do chifrinho, o beicinho e o cabeludinho. Mas ele corado falava que se o rei quiser, todos irão com ele. E aí todo mundo estava coradinho querendo ir junto. Nessa hora, o Shen olhou para o moleque do lado, e como ele estava quietinho, deve estar com medo, já que foi ele quem capturou o Shen ontem. Então ele chegava ali falando que aqueles que querem vir podem acompanhar, porque hoje ele quer encontrar um local para construir a base. Depois a mulher gigante perguntava o que seria um lar, e isso é o local onde você vive com o seu povo. É como uma árvore que fornece segurança para os atuais e futuros membros da família. E aí as mulheres entenderam como é que seria. Depois a mulher gigante vinha pra cima e apertava o rei no abraço, quase matando ele sem sangue. Ele dizia que todos serão parte da família, então ela gritava falando que o rei vai ficar com ela e ter filhos. E ele lá pensando que não falou nadinha disso. O cabeça de osso perguntava aonde eles vão construir o lar. Daí ele chamava todos para perto, porque primeiro ele precisa achar um terreno aberto, com montanhas ao norte e um rio ao sul. Dessa forma ele vai ter água, irrigação, lenha e também material rochoso, além de facilitar a caçada e a colheita, porque aonde tem árvore e frutos, tem animais. E aí ele parou pensando se eles fizessem uma vila perto do mar, porque aí eles poderiam construir barcos e explorar a navegação do mar, assim como comer peixe também.
Nessa hora, o baixinho falava que sabe um lugar assim como o rei tá querendo. Ele agradecia mandando levar eles até lá, mas o carinha dizia que ele não pode ir até lá, porque há um rebanho de vacas naquele lugar agora. E aí ele pensava, uai, com medo de vaca? Porque vaca serve para nós comer, pegar leite e usar de burro de carga. Então ele falava que foi decidido, hoje a presa deles serão vacas. E aí ele gritava mandando os irmãos pegarem as suas armas porque eles vão em direção ao seu novo lar. Na frente eles viam que estava tudo normal, enquanto o disfarçado de cabeça de galinha falava que a área tá segura. O Shen levantou falando que eles não precisam ser assim cautelosos, porque ele é forte e pode enfrentar os perigos. O baixinho falava que eles vão conseguir ver o rebanho quando chegarem no topo dessa montanha. E aí eles começaram a escalar, e o baixinho mandava todos ficarem em silêncio, enquanto o Shen não entendia para que tanto cuidado assim, são apenas vacas. Então ele subiu para olhar a área pensando se esse seria o cheiro do mar, mas uma tela apareceu na sua frente mostrando o mapa, e esse lugar onde eles estão é perfeito, é perto do mar, do rio, de florestas e das montanhas. Nessa hora o baixinho puxou ele falando que o rebanho de vaca vai notar ele assim. Ele olhava mais discreto e com um manual de sobrevivência, ele identificou plantas para dor no estômago, uma vinha do dragão que pode usar a seiva para o efeito de paralisia, a árvore caducifola que produz madeira de qualidade por centenas de anos, um esquilo cinza que tem uma carne deliciosa e também uma vespa de pinça que tem uma ferroada fatal, dessa aí você tem que sair correndo. E aí ele olhava perguntando onde está aquele rebanho de vacas negras, então o baixinho apontava que elas estão naquela parte da pequena floresta, e aí eles continuaram andando até a curva do rio. O baixinho falava que não pode ser muito perto, senão eles vão ser descobertos. O Shen olhava não entendendo esse medo todo, já que é apenas um rebanho de vacas, apenas vaca normal que sai comendo capim. Ele via que na frente havia plantas e um pequeno animal, então ele virava rindo, perguntando se o baixinho não estava enganado sobre essas vacas. Mas nessa hora ele desesperado mandava o Shen olhar para cima, e quando ele viu o tamanho daquilo já se melou todo, porque isso seria uma vacona que anda de duas patas e olha sinistro. Nada todo fofo igual ele estava imaginando. O sistema falava que esse é um mamífero da ordem Artiodaclea. Artiodaclea, alguma coisa assim, da família dos bovinos, que na maior parte do tempo são territorialistas, ou seja, fudeu. Ô meu senhor rei consagrado, a gente vai mesmo caçar um trem desses? É claro, né? Aí ele todo sério mandava eles prepararem uma emboscada, e até lá ele vai checar a situação sozinho. Ele saiu andando enquanto os primitivos achavam que ele era o fodão, mas por outro lado ele estava chorando porque não sabia o que fazer. Ele olhava de longe pensando que pode confiar na sua velocidade. Ele se aproximou das vacas andando e pensava só, o braço dessa vaca já dá 2 dele. Então quem dirá se ele tomar um soco disso? Vai ficar todo esbagafadinho do lado. Ele olhava a outra que estava comendo mato, enquanto pensava que ainda tem uma filhote. Então ele tentou se aproximar falando, opa filhotinho, tá comendo bem aí? Grama gostosinha? Mas na mesma hora que a bicha olhou pra ele sorrindo, ela abriu o berreiro fazendo todas na floresta olharem para o Shen. E aí a cambada das vacas e bois todos vieram correndo pra cima dele. E no final ele teve que correr mais uma vez pela sua vida. Ele entrava na água acelerando pra fugir, mas elas também entravam nadando na força do ódio. E enquanto isso os primitivos olhavam de longe falando, ó, como esperar do nosso rei? Apenas ele tem a coragem de enfrentar um rebanho de vacas. E aí ele chegou no pé de uma montanha que seria sem saída, mas ele começou a pular de uma pedra para cima da outra pedra lá para Simão. Ele segurava firme, mas tudo tremia, porque lá embaixo as vacas tentavam acertar a cabeça na montanha, mas acabavam desmaiando. Então ele olhava, porque tem mais lá embaixo e elas estavam saindo. E aí ele só pensava, ó, me aguardem suas comedoras de capim. Mas pelo menos a vingança não vai ser agora, porque elas não querem arredar o pela de baixo. Por isso ele continuou subindo a montanha para cima, até que no topo ele viu uma grande área verde, e também era plano, e logo à frente a água que eles precisam. E isso seria perfeito.
Então ele já dizia que criaria o seu império nesse lugar, porque a sua jornada nesse mundo primitivo está apenas começando. E aí os primitivos pegavam um mini binóculo de mão e olhavam ali, ó, o que aquelas vacas estão fazendo e para onde o nosso rei foi. O outro ali falava, ó, pelo menos ele não deve ter sido esmagado pelas vacas. Só que se caso acontecer, o que resta é ele pegar aquele machado poderoso e aí ele subia para cima das árvores, mas ele acabou recebendo uma quase nas costelas. Enquanto ele suava frio e alguém dizia que ele fala demais, e esse era o Shen que voltou inteirinho com seu machado quebra-tudo. O povo ficou tudo comemorando que o rei conseguiu fugir do rebanho feroz de vacas. E aí ele falava para todos que tá pensando em comer mais carne para aprimorar as forças, e perguntava se eles vão acompanhar. O baixinho lá dizia que não sabia lutar, enquanto o outro dizia para o rei mostrar o caminho, mas ele bravo falava, eu não fui claro que vocês não respondam com sim ou não. E no final todo mundo concordou em lutar contra o rebanho, porque ele vai ensinar eles a como criarem armas poderosas e dignas de primitivos, além de métodos eficazes para uma caçada bem-sucedida. Então todo mundo comemorava, porque eles vão derrotar as vacas negras em 3 dias. E enquanto isso o treinamento começou, rapaziada. O Shen cortava madeira com o seu machado pra lá e pra cá sem camisa, só mostrando os muque. Os próprios primitivos ali estavam de boca aberta vendo tudo isso. Foi uma lapada só pra árvore cair. O cabeça de osso perguntava ao rei, a gente não consegue comer uma árvore desse tamanho. O que você está planejando fazer com ela? E na verdade, ela será material para criar armas. Então ele mandava todos eles observarem o processo de criação que será o futuro dessa humanidade. Ele pegava falando, ó, faça uma vara de madeira com um tamanho de por volta uns 2 metros, afie a ponta dela e pronto, você tem uma lança. E isso é bem melhor que os pontos de atributo. E só por ele ter feito uma lança, uma mensagem já apareceu falando que ele aumentou 1 ponto em tecnologia. O problema é que ele ainda não sabe para que servem os pontos em tecnologia. E aí ele continuou dizendo que essa é uma arma pontiaguda que você usa para apunhalar ou jogar na direção do monstro. E só dele jogar o bagulho na árvore fez um buracão lá e a bicha quase caiu no chão. Enquanto todos estavam impressionados com isso tudo, o cara chegou ali falando, ó meu rei, esse pau é poderoso mesmo. Aí vai que esse pau pra lá, rapaz, lá ele. Depois todo mundo abraçava o rei, porque eles também querem criar armas. Aquela que ele tinha feito, ele deu pro cabeça de esqueleto, e agora os outros precisam criar as suas lanças, para eles começarem um treinamento especial. Depois o dia sorria mais uma vez e os Clash se espalhavam pela floresta do barulho das lanças, enquanto o baixinho pensava que isso era grosso e duro. Aí eu já não sei do que ele tá falando, porque esse negócio tá ficando meio estranho, né, meus amigos? Lá atrás o Shen chamava os dois porque eles vão começar o treinamento. Os musculosos se olhavam, dando aquele toque e partiam os dois na direção do Shen. Eles vinham confiantes, mas acabaram acertando o meio do chão. O outro vinha pela direita, mas ele do mesmo jeito desviou com a sua agilidade. O Shen acertava o pé da lança no cabeça de chufrudo, descendo até o chão. Agora o outro estava vindo para lutar numa gritaria danada, mas ele só atacou primeiro falando que ele está morto, já que a lança ficou colada no pescoço. O cara caía de bunda falando que o seu rei é um deus, então é claro que ele luta muito bem. Ele mesmo falava que os primitivos não sabem usar armas e por isso eles vão na força bruta. Mas a vantagem dessas armas é vocês irem no momento certo. Então eles precisam praticar mais como se usa uma lança direito. Daí ele virou perguntando se eles estão vendo aquela marca na rocha, porque agora todo mundo tem que ficar na distância e atingir bem no meio. E o primeiro que fazer isso vai ganhar uma lança nova de presente. O cabeça de osso gritava falando que vai começar. Aí ele se preparava todo e arremessava que nem um jato de força. Se bem que só a força não dá, porque acertou em cima do negócio. Mas bem em cima mesmo, atravessando uma pedra, cê é louco? O Shen falava que foi um bom arremesso, só precisa melhorar essa pontaria aí, né meu filho? Quando ele falava que o próximo era o baixinho, veio uma lança pegando quase nos pés dele. Ele reclamava porque quase ficou sem as pernas, mas na verdade é porque ele não tem muita força física.
Depois o resto da cambada continuou tentando acertar a maldita pedra, mas ninguém dos primitivos tem a pontaria boa. Ou seja, ele vai ter que ensinar todo mundo passo a passo como é que se faz esse trem direito. Ele pegava sua lança, começou a girar para trás, mas uma outra passou que nem um avião, certeiro no meio do ângulo. O pessoal ficou de boca aberta porque essa acertou bem no meiozinho. Enquanto ele perguntava se isso faria dele o grande vencedor, o Shen entregava uma lança falando que ele fez um bom trabalho. A mulher gigante que estava lá em cima começou a gritar pro pessoal de baixo que tem um animal selvagem se aproximando. O Shen mandava todos pegarem as suas lanças e se prepararem, porque hoje eles vão mostrar o resultado do seu treinamento. Eles ficavam atentos na floresta, enquanto o Shen pensava que vai usar isso para eles ganharem experiência no combate. Nessa hora apareceu um bicho estranho, todo doido, correndo, ele pulava destruindo tudo. Enquanto o Shen mandava eles terem foco, ele mexia sua lança dizendo para ter certeza que a vitória deles é garantida. Voltando, o bicho corria para cima deles. O Shen mandava todos os outros cercarem sem atacar e esperarem pelo seu sinal. O monstro tombava em uma das pedras, enquanto o Shen começou a disputar força com ele, mandando os outros arremessarem suas lanças nos pontos vitais. E aí a galera começou a jogar a lança de longe pelo corpo do monstro. Mas o trem estava tão doido que não sabia se ria ou chorava, enquanto jogava uma de corpo no Shen. Ele pensava que a sua lança se partiu no meio, enquanto o monstro estava furioso olhando. Ele bufava de raiva mesmo cercado, até que o baixinho atacou a sua lança rápida bem no zóio do bicho, o que deixou ele mais doido ainda. O Shen achou esse baixinho muito bom, porque tá sempre surpreendendo quando precisa na hora certa. Daí o monstro saía correndo pro outro lado, os primitivos preparavam suas lanças do lado e jogavam em cima dele sem parar. Nessa hora ele vinha logo na direção do Shen, que agora segurava o seu poderoso machado. Ele veio seco, dando só um corte no meio das pernas. Quando o monstro ia cair, o baixinho pulou com a sua lança bem no meio da cabeça do bicho. Ele rugia e tentava se mexer que nem um doido, até que o sistema mandava um aviso de perigo, porque a besta enlouqueceu. O pessoal começou a correr, já que o javali encarnou o cão e queria morder a bunda de todo mundo. O baixinho lá em cima já pedia por misericórdia, dizendo que não queria morrer. Mas só eu que achei esse bagulho aí meio estranho, rapaziada. O monstro corria pulando, enquanto o Shen corria na sua direção e pulava pra cima, cortando com toda a sua força do machado. Depois disso ficou cheio de fumaça e a galera queria saber quem tinha ganhado. Mas quando a fumaça saiu, o grande rei primitivo estava em cima do porco gigante, falando que isso é moleza, e dizia para todos que o resultado da cooperação deles fez a caçada ser um sucesso. E por isso, família, hoje comeremos carne de javali até não aguentar mais. Enquanto o baixinho, ainda pendurado, levantava falando, finalmente comida. O Shen apareceu estendendo a mão para ele porque ele também fez um bom trabalho. Ele olhava com a boca aberta agradecendo o seu rei. E o Shen via que lá embaixo o baixinho número 2 chegou. Ele perguntava o que o rei estava querendo, mas ele dizia que o baixinho foi bem, já que ele deu o golpe principal no zóio do bicho, e por isso ele virá nas caçadas futuras. E aí o safado comemorava, enquanto todos puxavam um viva para o nosso rei. Depois a galera conversava, o cabeça de osso dizia que o rei partiu a cabeça de um javali sozinho sem precisar de ajuda. Nessa hora, a mulher gigante passava e ele dizia que queria essa carne, mas ela sorria falando que não, já que esse é um pedaço especial para o grande rei. Daí ela chegou lá com um bolão enorme de carne, enquanto ele perguntava se eles comem carne crua assim mesmo. Ela dizia que sim, perguntava, uai, qual que é o problema? Então ele parou pensando porque lembra deles fazerem fogo, mas por que eles ainda comem carne crua? Daí ela dizia que eles fizeram aquela fogueira meio que no sem querer, e por isso era apenas um mero acidente. E aí ele começou a pensar que a civilização humana foi desenvolvida através do fogo, já que ele é um elemento que espanta as criaturas selvagens, e mesmo uma nação evoluída ainda precisa do fogo. E aí ele falava que os primitivos estão atrasados, já que se eles usassem o fogo, eles poderiam comer carne assada. Ele olhava pensando que precisa ensinar a fazer fogo, então ele chamava todos para virem com ele, porque temos uma nova ideia. Ele viu um toco de madeira em cima de um tronco e agachou, mandando todos prestarem atenção nisso. Com uma vareta em madeira embaixo, eles devem fazer
assim com a mão pro graveto girar, porque é nessa girada que o fogo vai sair. O povo via aquilo levantando as mãos porque o seu rei é mesmo um deus do fogo. O cabeça de osso gritava que o seu rei era o mais foda do mundo, mas ele envergonhado pegava ele pela cabeça mandando parar de gritar essas coisas. Daí o povo lá na frente começou a ver como o fogo funcionava, enquanto para o Shen as telas do sistema estavam aparecendo. Lá dentro mostrava os seus status com mais 10 pontos em tecnologia. Ele até pensava que ganhar isso é mais fácil do que ele imagina, porque pelo que eu reparei a tecnologia aumenta a cada nova coisa que ele traz para o mundo primitivo, como o fogo e a lança. Ele clicou no ícone da tecnologia e lá falava que esses pontos são usados para identificar heranças rígidas. E para cada identificação você usa 10 desses pontos. E aí ele lembrou da recompensa da missão do lar, que era uma dessas heranças rígidas. Ele pensava que isso parece ser bem complexo, já que ele precisa de pontos para entender. Nessa hora alguém chamava o Shen. O baixinho dizia que ouviu barulho de javalis famintos. Ele mesmo já suspeitava que iam aparecer, então ele passou um tempo procurando até que ele encontrou os filhotes dos javalis. E nessa hora uma nova missão aparecia: domestique as bestas. Ele deve criar um filhote de javali, com a recompensa de um baú pequeno e receitas principais. Então, desejas aceitar a missão? Ele ficou pensando nessa tal missão de domesticar e chamou o baixinho junto com a mulher grande, porque a missão dos dois vai ser trazer os filhotes com cuidado até onde eles estão. E assim a missão de domesticar as bestas foi aceita. A mulher gigante saía correndo com um pequeno no braço porque eles já estão voltando. Ele olhava aquilo suspirando, já que o trabalho não para. Ele vai ter que construir um estábulo antes deles voltarem. Então ele chegou chamando todos, falando que depois da comida ele vai ensinar algo novo. E assim o sol se punha e desaparecia nas montanhas. Os primitivos chegavam carregando pedaços de madeira, não entendendo para que seria. Mas quando eles voltaram, todo mundo lá dentro estava trabalhando. O cabeça de osso perguntava o que eles estão fazendo. Ele dizia que isso é algo que o rei ensinou, como fazer cordas de palha que são resistentes. O próprio grandão tentou, mas não tinha a mínima ideia de como fazer isso. Enquanto o Shen mandou ele parar de drama porque tinha outro trabalho para eles fazerem. E aí ele começou a espetar a lança em vários buracos, formando um círculo em volta. Ele ensinava os primitivos a usar as madeiras junto com a corda para construir uma estrutura. Eles fazem tipo uma cruz e vai interlaçando os dois. E juntando tudo, a nossa primeira estrutura ficou pronta. Agora, quando ele terminou com a palha, o sistema dizia que um estábulo simples foi construído. E aí ele ficava orgulhoso do seu trabalho com o resto dos primitivos. Só que nessa hora uma multidão saiu correndo e todo mundo entrou se explodindo um em cima do outro, querendo dormir dentro do nosso estábulo de javali. E aí ele batia a mão no rosto, porque um estábulo não serve para isso. Daí nessa hora os dois brotos estavam voltando, e ali parecia ter um monte. O baixinho dizia pro rei que eles resgataram os filhotes, e a mulher gigante falava que são 8 no total, e todos chegaram vivos e salvos. E aí ele mandava colocarem os filhotes dentro daquele estábulo que eles construíram. Nessa hora o cabeça de osso pulava na sua cintura falando para não dar aquele lar aconchegante pros javalis. O outro pulou junto dizendo que deu muito trabalho construir aquilo. Mas o Shen de saco cheio mandava os dois pra longe, porque depois eles vão construir um lugar mais confortável e ainda por cima de madeira. E aí, sabendo que vai ter um lugar melhor, eles até voltaram na ideia falando que não querem um estábulo não, bora ficar com a madeirinha. E por isso ele continuou mandando os dois levarem os filhotes pra dentro. Um deles perguntava: mas meu senhor, os javalis não eram a nossa comida, mas agora vai virar nossos bichinhos? Mas isso é a inteligência, porque criando e procriando javalis, a gente sempre vai ter carne. E aí o baixinho tava feliz e o outro lá lambendo os beijos pra morder a bunda do javalizinho. A tribo não entendia bem isso, mas era só seguir o doidão que dava certo no final. Depois o sistema aparece porque a missão de domesticar os javalis foi completa. Ele mandava o sistema abrir suas recompensas do baú, e lá dentro ele conseguiu um pacote de sal e a sua mente também aprendia como preparar vários tipos de refeição que usavam sal e carne. E aí ele pensava que é muito bom, e mesmo que seja
a pouco, como ele desbloqueou isso, ele pode ganhar mais recompensas, mas primeiro ele precisa de ingredientes. Depois a noite bateu e a maioria da tribo estava dormindo. O Shen, junto com o baixinho, estava na beira do fogo. Ele agradecia o baixinho por ter ficado de vigia e começou a perguntar algumas coisas sobre outras tribos. Mas até que existem, o problema é que elas não são tão amigáveis como eles. O Shen, curioso, perguntava aonde eles vivem, e aí ele começou a contar sobre os 3 clãs principais: o clã Osei, o clã Yelin e o clã Usei. E embora estejam perto, eles ficam a 1 dia de caminhada. O clã Yelin, que vive ao leste da floresta, perto das vacas pretas. O baixinho falava que lá tinha entre 30 a 40 pessoas que não gostam de lutar, mas a sua líder é uma mulher muito difícil e carrancuda. O clã Osei também tem essa faixa de membros, mas vivem no mar ao sul. O problema é que parecem monstros que se matam constantemente por qualquer coisa. E por último tem o clã Usei, o mais poderoso e também o maior de todos. Eles vivem nas montanhas no sudoeste e até corre rumores que o líder dele usa poderes sobrenaturais. E para provar isso, ele matou um tigre dente de sabre com as próprias mãos na força pura. O Shen pensava nas informações, e de todas elas, o clã Yelin seria o mais adequado para eles fazerem uma aliança. Mas como ele tem uma tribo nas costas, ele precisa arrumar um jeito de se aproximar sorrateiramente. Só que nessa hora, uma figura assustadora aparecia atrás dele, mas na verdade era só uma mulher grande, falando que o seu rei ainda está acordado, e perguntava toda chafadinha se ele queria brincar essa noite com ela. E ele lá sem saber o que responder pra essa doida. Ela começou agachando, falando miau, miau. Eu não pareço uma gatinha, meu lorde? E ele duro igual pedra tentando se salvar. Sorte que o baixinho já puxou a dele pro lado e tirou da reta. Só que no final ele pegou o baixinho e saiu correndo porque deu uma caganeira do nada. Ela ficava triste vendo isso enquanto o dia mexia para amanhecer. Os dois estavam sentados em cima de uma árvore alta, enquanto o baixinho falava que eles estão vindo. Olhando lá de cima, ele via algumas pessoas correndo atrás de animais, enquanto o sistema falava que esse é um dodô, uma ave terrestre solitária. Aqueles caras acertavam uma tabocada neles. O Shen lá de cima falava que eles passaram uma noite de vigia e finalmente encontraram os membros de um clã. Na mesma hora que eles estavam felizes por ter capturado a sua presa, o outro puxou um osso e espada mandando entregar, senão ele vai morrer. E aí uma luta entre esses dois estava começando, e de acordo com o baixinho, esse clã tem uns 30 membros, e seria vantajoso conquistar eles, pois assim eles teriam mais alimentos como os dodôs. Mas o baixinho falava que a tribo deles era inferior à desses caras monstruosos, e por isso eles não venceriam de jeito nenhum. E aí o Shen pensava que isso era realmente um problema. Ele imaginava que primeiro eles deveriam pegar as vacas negras antes de invadir. Então eles vão ter mais materiais para aumentar o armamento. Daí ele falava pro baixinho que eles vão voltar, já que tem muita coisa para fazer. Então o sol pegava forte enquanto os primitivos trabalhavam pegando madeira. O cabeça de osso acabou de perceber junto com os outros que o grande rei acabou de voltar. Ele até chorava falando que buscaram o líder durante toda a manhã, mas ninguém tinha achado ele. O Shen lá se desculpava com a rapaziada por preocupar eles, mas agora eles têm coisa a fazer. Ele falava para o cabeça de osso e seus irmãos continuarem a praticar o combate de lanças de madeira, enquanto o baixinho da pele será o responsável por ensinar eles a acertar o alvo certo, a técnica do arremesso, e já mandava os caras não se sentirem pressionados. Nessa hora alguém chamava o Grande Lorde. Era a mulher gigante dando uma folha para ele limpar o botequinho mais tarde, mas ele falava que ela tem uma missão. Ela está encarregada de reunir as mulheres para ajudar. Primeiro elas cortarão madeira e depois vão atrás de pedra para fazer machados. Então a mulher grande saiu feliz para chamar as suas irmãs. E um tempo depois o sol batia forte e as mulheres chegaram com as pedras. Ele via falando que aquela veio com as medidas perfeitas. Depois ele ensinava como fazer um machado. Primeiro você molda a pedra contra uma base até deixar na forma certa. Depois é só amarrar num pedaço de madeira com um cordão de palha. E voilá, temos um machado.
O pessoal ficou feliz batendo palmas porque o seu rei é mesmo um deus das invenções. O sistema aparecia falando que ele desbloqueou um machado e ganhou pontos em tecnologia. Ele ficava indignado porque quando fez a fogueira ganhou 10 pontos, mas agora só veio um, que miséria é essa? Então ele dizia para todas repetirem esse processo e mostrarem o que elas conseguem fazer. Depois a Dada apareceu com o seu machado e ele ficou impressionado com o talento que ela tinha. Nessa hora o sistema apareceu de novo, ativando uma função oculta de descoberta de talentos, mostrando que a mulher grande tem um talento para a criação de armas, ou seja, ele consegue agora ver o talento dos outros. Daí ela corava perguntando por que o seu rei está olhando tanto para o seu corpinho, mas ele virava falando para as outras fazerem o máximo de machado que conseguirem. Nesse tempo a floresta estava agitada, enquanto o sol já se punha. A Dada gritava que elas já criaram 30 armas como o rei pediu. Ele olhava falando que ela é realmente muito talentosa fazendo isso, mas quando parou para ver as mãos dela, ele ficou preocupado já que ela trabalhou tanto e deve prestar atenção no seu corpo. Ela coradinha falava que ajudar o grande mestre é tudo para ela, e uma delas lá perguntando se ele só tem pena da Dada. Ele todo vermelho falava que todas fizeram um bom trabalho hoje, e saía correndo dizendo que essas armas de madeira foram o suficiente. Agora eles precisam descansar, enquanto ele vai praticar outra coisa. Mas no meio do caminho ele percebeu que estava muito cansado, só que ele ouviu alguém gritando, e um enorme tronco vinha na sua direção, e por pouco ele desviou abaixando a cabeça, porque se tomasse essa seria foda, hein? Ia quebrar demais. Ele se perguntava quem fez uma armadilha dessas, mas do outro lado ele ouvia a voz do baixinho da pele, mandando eles prepararem outra armadilha. Nessa hora, o Shen chegou lá pela floresta e dizia que essa foi uma armadilha boa e está feliz com o progresso que eles tiveram até agora. O baixinho dizia que agora eles podem acertar até em um objeto em movimento. O Shen conseguia ver o talento dele, que seria um mestre da lança. Ele falava sobre o progresso dos outros. O Luten ali, aquele que mal fala, foi o primeiro a melhorar as suas habilidades, sendo que 2 deles já começaram a lançar pelo menos 4 lanças de uma vez para acertar o alvo. E com esse avanço, eles planejam caçar as vacas negras no dia seguinte. Alguns ainda estão com medo, mas o Shen revela a sua arma secreta. O baixinho ficou animado ouvindo sobre uma arma secreta. Então a noite beirava o nosso mundo primitivo. Enquanto se ouvia o barulho de um machado batendo incansavelmente na pedra, o Shen ali embaixo acertava o seu machado pensando que ainda falta muito para terminar. Daí ele lembrava de quando falou sobre uma arma secreta. Ele mostrou algumas folhas negras de paralisia, e por isso era para todos que estarem ali coletarem o máximo que eles conseguirem, porque eles podem usar isso para botar aquelas vacas mutantes para dormir. Nessa hora ele ouvia uma voz e era a Dada, a mulher gigante. Ela perguntava o que ele estava fazendo tão tarde da noite, mas isso que ele fez é uma almofariz de pedra. Ele ganhava pontos em tecnologia, enquanto mandava ela chamar as outras mulheres, porque agora elas precisam esmagar os girassóis e misturar o líquido paralisante para colocar na ponta das lanças. O cabeça de chifre perguntava o que eles poderiam fazer para ajudar, mas agora os caçadores só precisam descansar bem para a batalha de amanhã. E assim o dia amanhecia enquanto ele estava em cima da árvore comendo seu espetinho de carne. Ele pensava que o sabor disso com sal ficou muito bom, mas nessa hora a mulher grande gritava falando que terminaram os preparativos. Então ela jogou uma das lanças que ele pegou no ar porque foi bem a tempo. Ele falava que agora o trabalho das mulheres era cuidar dos pequenos e proteger o acampamento, porque eles vão para a montanha caçar. E aí o pessoal ficou feliz porque enfim chegou o dia da caçada às vacas e todos estavam prontos para entrar nessa luta lendária. Depois o céu estava ficando claro e todos eles estavam em cima das montanhas, observando as vacas, enquanto diziam que o rei foi provocar elas lá embaixo, e eles esperavam que não desse nada de errado, porque agora o foco é confiar no plano do rei. O baixinho mandava todos ficarem preparados porque há um movimento na beira do rio. O cabeça de osso mandava todos segurarem suas lanças, porque se alguma coisa acontecer eles estarão prontos sem falha. Só que antes disso, continuar mostrava 10 minutos antes na floresta. O Shen via as vacas enquanto estava escondido no mato,
Ele pensava que, como da última vez, ele não tem problema se escapar pela montanha rochosa. Então ele via uma das vacas menores porque seria mais fácil de chamar a atenção. Daí ele andava sorrateiramente pelos arbustos da floresta, sentindo que a sua vida corre um grande perigo fazendo isso. Ele lançava várias pedras na cabeça da vaca que estava na beira do rio. Ele gritava do outro lado que elas são vacas fracas e não podem fazer nada. Nessa hora, os monstros começaram a rugir. Ele ficava parado enquanto todos eles estavam vindo na mesma direção atravessando o rio. Ele começou a correr enquanto as vacas vinham carregando ódio. Elas rugiam e ele corria ainda mais para não ficar sem a bunda. Ele gritava para os primitivos lá em cima atacarem todas as que vinham atrás. O Shen desviava dos golpes, enquanto lá em cima eles gritavam: apontem bem as suas lanças e preparem para o tiro. O cabeça de osso gritava e todos atacavam com as lanças rápido acertando nas vacas. Elas mesmo assim rugiam tentando pegar o Shen, mas o baixinho da toca mandava ter paciência porque essa última vai ser certeira. E dizendo isso, assim foi, uma no pescoço derrubando a primeira das vacas. O Shen quase caía lá de cima porque as outras estavam batendo a cabeça na montanha, fazendo tudo tremer. Por um fio ele não ia cair, mas o cabeça de osso segura sua mão perguntando se o rei estava bem. Ele mandava os seus soldados não pararem de atacar porque o veneno ainda não surtiu efeito. E aí todos pegaram mais lanças e miravam nas vacas que estavam embaixo. O cabeça de osso liderava eles enquanto a Dada perguntava se o rei estava ferido. Mas enquanto tudo isso acontecia, ele via que o cabeça de osso tinha um talento para comandar as tropas. E isso é com razão, porque todos estão atacando de forma coordenada, ou seja, ele é um guerreiro digno. Depois ele falava para o rei que as vacas começaram a tombar. Olhando lá embaixo, muitas delas estavam no chão, ou seja, o efeito paralisante já surtiu efeito. O baixinho gritava de cima que mais vacas negras estão vindo, e assim elas começaram a atravessar o rio correndo. O Shen pensava que isso está mais rápido do que ele esperava, mas mandava eles não entrarem em pânico e agirem de acordo com o plano. As vacas começaram a rugir e tentavam se mover, mas por causa da paralisia elas ainda estavam custando a mexer uma pata. O Shen mandava lançarem mais lanças e assim eles derrubaram as 3 de uma vez. Ele mandou os homens pararem porque lá na frente estava vindo um rebanho grande. Ele virou perguntando quantas lanças ainda tinha, mas a Dada chegou falando que ainda havia 28 lanças revestidas. O baixinho dizia que a manada está se aproximando e como há poucas lanças eles precisam de uma estratégia diferente. O baixinho falava que se eles pararem agora será só uma perda de tempo, e mesmo de acordo com o plano agora, eles vão ter que enfrentar uma diferença numérica grande. Nas sombras aparecia um monstro gigante, porque desde o começo o objetivo do Shen era matar o boss das vacas, e quanto à manada restante, elas apenas iriam se espalhar depois disso. Mas para atrair a mais grande, eles precisavam pegar as pequenas e não deixá-las escaparem. E assim eles usaram as vacas menores como isca, já que eles deixaram elas desacordadas com a paralisia. Mas eles acabaram gastando lanças demais. Agora o baixinho mandava eles olharem no bosque, porque o boss das vacas apareceu. Ele era um gigante monstruoso, com chifres imensos. Elas soltavam um rugido que fazia a montanha toda tremer, e não só tremer como quebrar vários pedaços dela. As outras vacas partiam para cima dando cabeçadas uma atrás da outra, e aí o Shen falava que o boss não quer enfrentar eles cara a cara, e sim enviar as vacas menores. Só que nessa hora tudo tremia porque boa parte da montanha estava caindo. Ele mandava todos recuarem. A Dada tentou pegar a sua mão, mas ela escorregou caindo no chão. O Shen via aquilo com os outros e desciam a cavalaria. Eles deixavam a Dada para descansar do lado e preparavam para enfrentar as vacas. Eles se perguntavam o que faziam com aquele boss olhando. E agora eles também estão cercados pelos outros minions. O Shen vinha para frente dizendo que esse era o plano deles e por isso todos devem tentar afastar as vacas. Ele pensava que subestimou o boss, mas agora eles não podem perder tempo. O cabeça de osso lá em cima mandava os outros pegarem suas lanças para proteger o rei. O Shen lá de baixo pedia para eles manterem a sua posição e seguir com o plano em mente. E assim as vacas começaram a correr na direção dos primitivos. O calado pegava sua lança e acertava no pescoço de uma, enquanto o Shen partia para cima dessa cortando com seu machado. Nessa hora o outro membro tirou ele da frente porque vinha outro ataque.
Na visão do Careca 2 vinha uma pra cima, ele acertou a lança no braço e foi pra cima da cabeça, segurando na força bruta, enquanto seu amigo vinha do outro lado com uma lança, e agora foi uma bem na cabeça. O outro lá de cima mandava dar lanças na sua mão, e aí eles acertavam nas costas daquela vaca. E assim eles conseguiram derrubar duas, mas isso é apenas o começo porque ainda tem uma manada na frente. Só que nessa hora veio um rugido alto e todas pararam. O Shen pensava que isso seria uma ordem de recuar, ou seja, finalmente o líder das vacas vai entrar em jogo. Nessa hora o tempo esfriou e começou a chover. Os raios caíam atrás enquanto a grande vaca final estava na frente. Ele preparava e na hora de soltar um rugido saía um Kamehameha da boca do monstro, acertando direto na montanha. Os caras lá de cima se tremiam enquanto na terra mostrava o estrago que aquele poder fazia. Os primitivos se perguntavam o que foi isso, porque esse ataque fez a moral deles caírem. O boss vinha acertando uma pisada do lado do Shen, e ele mesmo assim se preparou, e quando o boss veio de novo, ele segurava o ataque com seu machado. O poder era tão forte que o chão começou a se quebrar, e o Shen foi jogado pra longe com aquele poderzão. O boss pisava forte e partia pra cima pulando na direção dele. Ele olhava pra frente e via uma saída dessa situação. Então ele começou a correr onde estava a marca do ataque do monstro para subir. Só que o bicho não parou, ele vinha direto batendo a cabeçona fazendo uma grande explosão lá embaixo. O pessoal da tribo gritavam pelo seu rei e já não sabiam o que fazer porque ele sumiu de vista. O chefe das vacas mirava nos outros primitivos, mas nessa hora um grande poder de ataque vinha na direção do seu rosto, deixando a vaca quase sem olho. Enquanto uma sombra saía de dentro das rochas porque o nosso rei primitivo se escondeu justo para esse momento. E ele vai se levantar mesmo estando ferido. Os homens da tribo estavam a postos, enquanto o cabeça de osso mandava todos esperarem pelo comando do rei. E nessa hora o Shen corria mandando todos eles atacarem com tudo. Os outros homens da tribo vinham na direção do ponto cego da vaca e pulavam para atacar na cabeça. O problema foi que um dos grandões acabou ficando preso no chifre, e aí o monstro ia à loucura, balançando para todo lado. O pessoal de baixo tentava atacar enquanto isso para salvar o seu amigo. A vaca tentava pegar o calado, enquanto o Shen partia para cima da cabeça dela para salvar o outro. Ele dava um mega chute fazendo os dois primitivos voarem, enquanto a vaca no ar usava o seu sopro Kamehameha tentando acertar o Shen. A Dada desesperada perguntava se eles estariam bem, mas o Shen estava no alto de novo com o seu machado pronto para a batalha. Ele tentava vir pelo lado com o machado e acabou acertando em cheio no braço da vacona. Ele gritava para os outros que havia funcionado, enquanto o cabeça de osso lá em cima mandava eles lançarem as suas armas. Então várias lanças vinham lá de cima da direção daquele grandão. Ele tomava tudo no seu corpo direto até cair com tudo no chão. E olha que esse tremor eu senti até aqui na minha casa. A fumaça levantou enquanto todos tentavam olhar. O pessoal lá de cima comemoravam porque derrubaram aquela vaca gigante. Enquanto o Shen andava pelo lado pensando no que vai acontecer agora que o líder delas foi derrotado. Só que um raio caiu atrás dele. Aquela vaca abriu os olhos de novo. O Shen já gritava merda porque tomou um ataque forte no mesmo momento. E a vaca levantava batendo no chão e jogando os outros para longe. Ele olhava para o lado e já rugia forte sem nem pensar. O Shen no chão achava que ele era um burro. Ele agora estava encurralado frente a frente. O monstro tirava a lança do ombro e mandava na direção do Shen. Quando ele via aquilo, ia pegar direto. Mas a Dandan corria e pulava na frente do rei tomando uma lançada nas costas. Ele via aquilo aterrorizado e lembrava de todos os momentos que ela ajudou ele junto com a tribo. Então ele não poderia parar em um lugar como esse. Ele tem que lutar pelo bem do seu povo. E assim ele levantou firme, enquanto o sistema avisava de perigo. Um poder nunca visto antes apareceu. E assim ele balançava o seu machado na direção do boss, cortando tudo que estava na frente e partindo esse monstro no meio. Porque esse é o rei dos primitivos. E aí ele olhava puto pra manada, perguntando quem seria o próximo. Os bichos olhavam aquilo e ele estava sinistro encarando. E foi assim que a manada começou a fazer mu e saiu todo mundo correndo na outra direção, porque ninguém queria arriscar a sua vida.
vida. Nessa hora, o rei perdia a força e cuspia sangue. Ele via todos os primitivos se juntando em volta, enquanto a sua visão escurecia e ele desmaiava. Quando ele abriu os olhos de novo, estava debaixo de uma tenda, e uma das mulheres da tribo perguntava se ele acordou. Ele, assustado, não sabia onde é que estava, mas a Ahsoka explica o que aconteceu. O Lúthien foi ferido, mas ele se recuperou e está de guarda aqui fora. A Dandan teve um ferimento sério, mas eles usaram aquele creme e ela agora está se recuperando. O resto da tribo está bem e pronto para a próxima caçada. Ela falava que o Shen ficou dormindo por 4 dias, então ele olhava a tela do sistema e vê que na sua missão faltam 11 dias para aumentar o tamanho da tribo. E por isso, mesmo sentindo dor, ele manda ela chamar o Cabeça de Osso. Depois ela saiu para fora da cabana enquanto ele pensava que por um momento apareceu um poder secreto, mas agora ele precisa focar em completar a missão. Ele abriu o mapa pensando que a tribo se mudou muito rápido para a nova casa, e assim eles podem começar a expandir com um muro de pedra, além dos outros recursos que tem nessa área. Nessa hora ele ouviu a voz do Cabeça de Osso, mas ele mandou não entrar, era apenas para ouvir aí de fora. Então ele dizia para prestar atenção. Ele chegou lá perto falando, oh, sem problema, senhor. Depois de um tempo ele saiu dizendo que vai seguir o seu mestre para sempre. O Shen lá dentro pensava que não pode cometer os mesmos erros de novo. Ele chamava o calado do Lúthien porque tem algo para ele fazer. Ele precisa do crânio e da pele do chefe das vacas. Então ele saiu feliz porque podia usar o machado do chefe. A Ahsoka chegava lá perto e ele dizia que tem algo para ela. Quando ela entrou, o Shen falava que vai pedir alguma coisa muito importante. Então a mulher na mesma hora ela tirava o trem de baixo, né? Mas veste e sai de novo que você leu a fita errada, minha filha. Depois ela sentava curadinha enquanto ele falava, porque ele precisa que ela vá até um certo lugar. Ela perguntava sobre que lugar seria esse, mas o Shen está planejando negociar com a tribo Yelin, e por isso o objetivo dessa missão seria persuadir eles para se juntar à nossa tribo. A Ahsoka falava que é impossível, pois a tribo Yelin é maior que a deles. Na verdade, o plano do Shen é mostrar a cabeça do chefe das vacas, para intimidar eles e mostrar a sua força. E ele escolheu a Ahsoka por causa que a líder do clã Yelin também é uma mulher, ou seja, é mais fácil delas conversarem. E também por causa da condição que ele está nesse momento, já que o ataque explosivo que ele usou fez grandes feridas no seu corpo. Então ela pensava e falava que entendeu, eles devem mostrar o seu poder para que a tribo Yelin se una a eles. E aí ela chegava pertinho falando que como ele confia nela, ele não vai se arrepender. Depois de um tempo, ela e o baixinho partiram na sua escalada pelas montanhas. O baixinho falava na frente que eles estão chegando, mas mandava ela tomar cuidado porque a tribo Yelin não gosta muito de falar. E aí ele continuou contando e contando enquanto ela falava, isso, meu amigo. É só você me levar lá que deixar que o resto eu mesmo faço. Mas o falador continuou dizendo que o chefe é incrível por ter dado belas peles para ela usar. Nessa hora os arbustos se mexiam e os dois estavam lá dentro porque finalmente chegaram. Eles viam uma grande cachoeira e dentro dela havia várias primitivas tomando um banhozinho. Ô baixinho, você tá conhecendo esse lugar demais, hein, seu safado. Mas ele dizia que a de cabelos verdes é a que eles procuram, a líder do clã, a Yeli Hen. A Ahsoka dizia que ela era linda, mas segundo o baixinho as aparências enganam porque ela devorou seus antigos pretendentes, ossinho por ossinho. Enquanto eles estavam cochichando, algumas pessoas chegaram atrás apontando as suas lanças porque encontraram intrusos. Depois o sol raiava e elas pediam desculpas à sua majestade, mas mostrava que capturaram os invasores e eles estavam implorando para falar com ela. Aí a mulher toda nudista no meio da pedra estava lá só olhando. O baixinho gritava dizendo que são embaixadores. Esse é o título que eles ganharam do seu Lorde. A mulher lá não entendia, falando que essa pobre mulher estava sendo comandada por esse opressor, e terminava dizendo que eles são bons de comerem no jantar. E aí o baixinho era levado enquanto pedia por socorro. Eu não quero virar janta não, mamãe. A Ahsoka falava que pensou que a líder do clã era mais inteligente, mas ela se arrepende de pensar assim, porque eles estavam pensando em dar uma montanha de carnes,
mas pelo visto eles vão ter que dar para a tribo Hawan. Nessa hora a líder falava que vai ouvir o que ela tem a dizer, porque ela ficou feliz em saber dessa tal montanha de carne. Ahsoka sorria dizendo que essa é a carne do rei das vacas escuras que vivia na beira do rio, e aí ela confiante dizia que quer unir forças para acabar com os restantes das vacas. Mas a Ahsoka mandava ela não subestimar a sua gente, só que ela parava falando que não é bem essa ajuda que elas querem. Ela chegou perto dizendo que as vacas escuras já não são mais seus oponentes, já que eles fizeram elas fugir depois de matar o seu rei. O pessoal que estava em volta pensava que era impossível disso acontecer, porque uma vez eles quase foram exterminados pelas vacas escuras. A líder levantava com seu chicote perguntando se ela sabe o que acontece para quem mente para ela. Mas a Ahsoka dizia a verdade, já que o seu Lorde partiu o rei delas em dois. E se ela não acredita nisso, que venha na tribo ver com seus próprios olhos. Uma outra apareceu avisando que isso poderia ser uma armadilha. A Ahsoka, ouvindo, falava que eles não precisam de uma armadilha, porque se quisessem derrotar essa tribo, o seu chefe teria vindo pessoalmente. O baixinho do outro lado gritava que eles vieram em paz para criar uma aliança. A Ahsoka brava falava que se a grande líder tem tanto medo assim, ela poderia enviar um representante para ver o que eles estão falando. E aí ela olhava sinistra, falando que vai, e mandava eles não fazerem ela perder o seu tempo. Depois o sol ainda estava rachando e o baixinho falava para todos que eles estão chegando. Um momento depois ele levantava animado falando que finalmente chegaram. O cabeça de osso mandava ele parar de gritar e vir ajudar a construir um novo lar, e dizia que o líder está esperando perto do rio. Nessa hora uma das primitivas perguntava para a líder o que seria construir o seu lar. Mas a Ahsoka andava dizendo que aqui está a barraca do Lorde, que parecia estar puto lá de dentro. Até Yelin pensava que ele emanava uma aura assustadora, um homem que se parece com um monstro antigo. E ele mesmo agradecia pelo trabalho da Ahsoka. Nessa hora elas ouviam um barulho estranho da outra barraca, porque a garota gigante segurava a boca do outro para não fazer barulho, já que segundo o calado, o chefe mandou os feridos ficarem aqui dentro de bico fechado. Voltando lá de fora, ele perguntava se a mulher era da parte do clã Yelin, mas uma das outras falava que sim e perguntava onde estava a maldita montanha de carne. O Shen falava que estava atrás desse trono e elas poderiam pegar quanta carne precisassem. E aí elas ficaram de boca aberta porque tinha muita carne aqui. Elas se aproximavam enquanto alguns estavam tentando tirar um pedaço. O cara mandava elas verificarem do outro lado. E aí elas com a sua faquinha de osso foram lá tentar a sorte. Uma das mulheres levantava com força e enfiava a faquinha com tudo. O problema é que foi com tudo mesmo, já que ela quebrou a sua faquinha de osso no meio. Um dos primitivos ria de fininho enquanto elas queriam catar ele na porrada. Então elas falavam que eles devem ter tido muita sorte para terem sobrevivido contra essas vacas. Mas os homens levantavam com seus machados e músculos, perguntando se essa é a forma das meninas pedirem por ajuda. Só que nessa hora que eles iriam cortar, um grande machado passou voando, cortando um pedaço de carne no meio, o que deixou todos assustados com esse grande poder. O pessoal se perguntava que tipo de arma é essa, porque não se compara nem um pouco com as suas de madeira. Enquanto o Shen mandava eles usarem o seu machado para dividir a carne, elas ficaram ali pensando e o outro primitivo falava que elas provocaram eles e por que eles deveriam ajudar agora. Mas o Shen mandou eles fecharem o bico e fazer o que ele mandou. E aí ele teve que picar a carne mesmo bicudo desse jeito. O Shen falava para Yelin que ele mesmo prometeu a montanha de carne e como ele disse, ele vai honrar a sua palavra. Ela falava que ele era um bom homem e perguntava como eles conquistaram as vacas escuras. Ele dizia que foi graças ao desenvolvimento da sua tribo, já que ele tem muita experiência, e já terminava dizendo que é tudo por hoje. Ela pode pegar a sua carne e ir embora. Aí ele tentou falar alguma coisa enquanto ele pensava que o seu machucado está doendo e que se não fosse por essas bandagens ele estaria sangrando há muito tempo. De repente um pouco escorria e ele falava: bosta, isso tá acontecendo logo agora? A Ahsoka dizia na frente que antes delas irem, ela irá entregar alguns machados de pedra que sobraram, porque mesmo que não sejam tão poderosos como o do Lorde, eles conseguem cortar a carne. A outra saía falando que não pensou em usar esse machado porque não é adequado para elas, já que elas também têm armas poderosas que eles não conhecem. Ela chegou na frente mandando as primitivas pegarem tudo que conseguiram para elas voltarem até a tribo. Na saída, a Ahsoka falava para elas voltarem quando tiverem sem comida antes que as outras tribos venham pegar, e dava até um tchauzinho para todas elas.
Depois de um tempo, elas estavam andando pela floresta. A Yelin perguntava se está tudo certo, mas a floresta começou a estremecer e outra apareceu nas árvores falando que encontraram o lugar que eles estavam construindo. Dentro dele tinha filhotes de javalis. E aí ela pensava qual o sentido de construir um lugar para os javalis ficarem. A outra continuou falando que eles têm um poder de fogo muito alto. Elas viram com seus próprios olhos eles criarem fogo para colocar a carne. E aí a líder perguntava o que mais ela viu de cima. Ela falava que pode dizer ser mais de 10 pessoas, e dentro delas também tem um idoso e 2 crianças, mas ela suspeita que eles estão escondendo a sua verdadeira população, porque o lugar está com uma mata fechada, então não dá para saber bem observando a distância. A líder dizia que entende e continuou andando com as outras primitivas, até que na frente ela pegou seu chicote e acertava nelas, porque se ela dar outra desculpinha dessas, de distância, ela vai levar o dobro de chicotadas. Então ela se ajoelhava agradecendo a misericórdia de sua líder. Depois mostrava na tenda do Shen. Lá dentro ele olhava sua mão enquanto a Ahsoka perguntava como estava a ferida, mas ele dizia que graças às propriedades curativas da bandagem ele vai melhorar mais rápido. Ela falava que isso é excelente, enquanto o sistema dizia que o seu talento é a persuasão. Ele até pensava que isso aí fazia muito sentido, mas ela estava feliz da vida pensando que pelo olhar ele gosta mais dela do que da líder da tribo Yelin. Depois ele falava que quando parasse o seu sangramento era para deixar os que estavam escondidos saírem. Mas antes disso ele tem mais um serviço, que era limpar o sangue que caiu no trono, porque ele vai pedir por Lúthien e proibir os outros de entrarem nessa sala. Nessa hora ela chamava pelo seu Lorde e piscava coradinha, dizendo que gostou da atitude que ele teve antes. E aí ele agradecia mais, envergonhado ainda. Nessa hora o baixinho chegava correndo, chamando pelo seu Lorde. Ele dizia que agora foi estabelecidos postos de observação ao redor dessa área. Então ele perguntava como é que foi a missão que ele passou, e como um ratinho ele seguiu as mulheres em cima da árvore, e como planejado elas viram apenas o que eles queriam que elas vissem. E por isso deu certo. Ele falava que o baixinho sempre faz um excelente trabalho todos os dias. E aí ele gritava sem dor, não há glória, porque agora vai ajudar a construir a casa do Lorde. Depois a Ahsoka perguntava se ele acha que a tribo Yelin vai aceitar se unir a eles, e de acordo com seu plano tem ali aos 50% de chance deles conseguirem fazer isso. E por isso ele dizia que quando elas voltarem eles vão começar com a segunda metade do seu plano para conquistar aquela tribo. Depois o Shen estava deitado na cama pensando que está muito cansado. Ele olhava para a missão do sistema porque faltava 11 dias para ele dar um jeito de expandir a sua tribo. Então ele pensava que deve parar de perder tempo se recuperando. Ele pedia para o sistema abrir o armazém, e aí ele viu seus itens e passava para a parte do mapa universal, onde ele estava na ponta da ponta. Ele ainda tinha um pouco de sal e um pouco de cura. Agora mostrava a atualização do machado Pangu, enquanto ele não entendia o que aconteceu, mas o seu machado estava flutuando sozinho, porque agora essa arma branca também virou uma arma mágica, e ele mesmo não tinha percebido isso. Quando ele pegou na mão, o sistema falava que é uma arma lendária, o machado de Pangun. Ele é do atributo terra e funciona usando o seu sangue. E aí ele pensava se foi por isso que o seu sangue se espalhou no machado que ele ativou aquela habilidade poderosa. E segundo o que ele está vendo, ele deve usar essa habilidade no momento certo por causa dos seus efeitos colaterais. Ele olhava o machado pensando quem diria que as armas também evoluíssem, né? E aí ele imaginava em outras armas e que uma evolução seria muito poderosa, mas ele já pensava, deixa quieto, porque as condições para ativar pode sair ainda mais difícil que essa do machado. E se ele não tiver sorte depois de fazer um ataque desses, ele pode realmente ir de Vasco. Agora ele pensava em checar outras coisas. O único item útil agora é o creme hemostático. E como ainda tem um uso, ele vai ter que deixar para um momento crítico, porque senão ele vai ter que usar o seu machado toda vez. Ele pensava que a carne que as primitivas levaram deve durar no máximo 2 dias, e por isso ele deve levantar para trabalhar. Ele chamava o Lúthien lá de fora para chamar o baixinho, porque ele tem uma nova missão.
E aí o doido veio correndo. Chegando na tenda, ele se ajoelhava. O Shen perguntava se ele lembra da manada das vacas escuras, porque ele dá 2 dias para o baixinho encontrar para onde elas foram. Na mesma hora, o doidinho saía correndo que nem um flash. O Shen pensava que todos têm contribuído bastante e por isso ele vai preparar alguma coisa como agradecimento pelo trabalho. E assim o baixinho caçava pela floresta e os 2 dias se passaram. E agora o sistema apareceu mostrando que falta apenas 9 dias. Ele olhava para os itens do lado que ele havia criado e por isso começou a ganhar pontos em tecnologia. Ele já pensava em usar as afiadas de pedra na lança dos guerreiros, porque eles vão derrotar os inimigos mais fácil. Um tempo depois mostrava o baixinho correndo, enquanto alguém gritava que tem boas notícias. A Ahsoka pulando falava que eles finalmente terminaram de construir o lar. Então o Shen estava querendo ir lá visitar. Quando ele levantou, ela pegava o seu casaco porque ele ainda está se recuperando. Já que como ele trabalhou tão duro assim, ela tem que fazer essas pequenas coisas para ele. E assim eles finalmente estão prontos para ir. Os outros percebem que o Lorde estava se aproximando. O cabeça de urso mostrava que aqui está, eles construíram um lar utilizando um método que ele ensinou. E aí ele viu a cabana meio caída pro lado, mas pelo menos deve estar firme no chão, né? Enquanto ele perguntava, você gostou, meu Lorde? E ele lá, nada mal, né? E todo mundo pulava de alegria. Nessa hora, o cabeça de osso passava na frente porque ele vai dar o toque final com uma porta para sua cabana. E quando ele terminou, o Shen ficou intrigado porque construir uma casa de madeira dá o mesmo tanto de pontos que ele ganhou quando ele criou o fogo. Mas foi aí que ele parou para ver que esses caras mudaram muito, porque nesse momento a natureza e a inteligência humana evoluíram, ou seja, eles foram influenciados por isso. E mesmo assim ele achou isso doido, porque eles evoluíram muito rápido. Depois ele falou pra Ahsoka dizer pro baixinho que quando ele voltar é pra ir direto na sua tenda. E agora por causa dos machucados ele vai voltar. Enquanto isso eles devem continuar construindo. Só que nessa hora alguém gritava que chegou. Ele vinha quase pulando dizendo que encontrou aonde as vacas estão. E aí ele já dizia excelente trabalho baixinho Shun. Porque agora eles podem executar a segunda metade do plano. Então ele chamava os outros doidos para escutarem o plano. Eles sentaram em volta do Shen que estava lá conversando sobre o plano. Depois de tudo, ele perguntava se alguém tem alguma dúvida do que vai fazer. O cabeça de osso pensava que isso seria um pouco complicado. O baixinho mesmo falava para não se preocupar, porque ele sozinho consegue fazer o trabalho. O Shen dava para eles um apito de pedra para dar as ordens. Já para o baixinho, ele também tem um presente, mas só vai entregar quando ele terminar essa missão. Sim, senhor, meu lorde! Então o Shen dizia para todos não falharem na sua missão. Depois ele pensava que está cada vez mais ganhando confiança do seu povo. Mas agora é a hora de passar a tarefa para os feridos. Então ele falava para Ahsoka dizer a Dada para construir uma grande fogueira na frente da casa de madeira. Ela perguntava se a fogueira era para os convidados, e sim, é para isso aí mesmo. Ele olhava firme pensando se a tribo Yellen vai mesmo vir, porque já se passaram 2 dias. E foi só falar isso que se via a sombra saindo da floresta. Uma das primitivas via que são da tribo Yellen. Então ela saiu correndo falando que isso é muito ruim, e foi avisar para o seu Lorde que a tribo estava aqui. Dentro da cabana, a Ahsoka passava um pano no seu curativo falando que está quase curado. Enquanto ele pensava curadinho que é muito bom ser servido. E se ele conquistar o clã Yellen, vai ficar melhor ainda, rapaziada. Nessa hora, eles ouviram umas batidas na porta dizendo que o clã Yellen está de volta. Então ele sorrindo, mandando a Ahsoka trazer elas para conversar. Depois ela chegou puxando o saco, dizendo que ela está mais bonita do que da última vez, líder Yellen. E mandava ela entrar, porque o Lorde estava esperando dentro do palácio. E ela lá sem saber o que é palácio. Ela pensava que faz 2 dias, mas eles construíram uma grande casa de madeira. Por isso ela provocava, perguntando se o Lorde está com medo de sair para ver ela. E já falava sorrindo, porque para que elas não invadam no futuro, elas precisam de mais carne. Porque hoje as suas subordinadas vieram animadas para conhecê-lo. Então ela espera que ele não esteja assustado por isso. Ahsoka falava sorrindo que o seu senhor preparou carne para 40 pessoas. Então ainda bem que elas vieram a tempo. Mas ela ria de fininho, porque ela não trouxe 40 subordinadas, né? Então vai sobrar. E aí a doida perguntava, e se esquecermos disso e conquistarmos vocês? Mas ela falava que ela já foi conquistada pelo seu Lorde e agradecia pela bondade.
E aí veio dizendo que a carne estava esperando no lugar de sempre, e dizia que se elas não pudessem cortar a carne, era só chamar um dos soldados para ajudar. A Yellen dizia que não era necessário isso, e mandava as outras irem pegar a carne, enquanto a Sokka abria a porta para a Yellen entrar. Lá dentro, o Shen dava as boas-vindas a ela por ter voltado. Ela ficava curadinha, pensando que aqui tem um cheiro muito bom. Então ela dizia que pelo palácio pode dizer que ele vive muito bem aqui. Ele mesmo percebeu que ela estava interessada na construção de palácios. O Shen dizia que esse é o seu primeiro protótipo de palácio, porque quando terminarem o que ele tem em mente vai ser muito maior e vai caber todo mundo. Ela perguntava se ele falava sério de deixar todos viverem em um lugar como esse, mas ele confirmava dizendo que vai construir ainda mais lugares aqui em volta. Nessa hora, quando ela chegou perto, ela pegava o seu chicote, mas a Sokka apareceu lá fora falando que, como ordenado, o banquete finalmente está pronto, e perguntava se ela interrompeu alguma coisa entre os dois. Depois ela soltava o Shen das cordas e falava que eles terminaram a conversa, e agora eles vão desfrutar o banquete. Ele levantou perguntando se eles acenderam a grande fogueira. A Yellen pensava que como ele pode ficar com o rosto calmo depois do que ela tentou fazer com ele. Então ela pensava, uai, esse Lorde não teme a morte não? Depois lá de fora eles estavam sentados em volta de uma fogueira. As primitivas mandavam a Yellen experimentar porque isso é muito delicioso. O Shen falava para a Sokka para servir todos com um pouco de sal. Ela mesma falava que era uma boa ideia, então saiu distribuindo para as outras um pouco de sal na comida. A Yellen perguntava que coisa é essa, mas ela via que todas estavam amando essa coisa na comida, era muito boa. E depois ela mesma comia com a boca boa, enquanto o Shen pensava que elas devem comer bastante, porque que a gente vai conquistar as primitivas é pelo estômago. A Yellen, curadinha, falava que essa carne era deliciosa. Enquanto isso, o sol raiava, e os soldados estavam no meio da floresta. Eles se esconderam entre os arbustos. Um deles falava que não entende eles ainda estarem caçando as vacas, mas o Lorde deve ter enviado eles aqui por algum motivo, então eles só devem seguir as ordens. Lá atrás viam que o Lorde enviou o sinal com a chama da fogueira, então é hora do plano começar. A cabeça de osso apitava e eles começaram a jogar as suas lanças nos monstros. Elas rugiam enquanto as outras começaram a sair correndo. E aí eles falavam para o baixinho Shun que agora é a vez dele. Ele em cima das árvores mandava não se preocupar, e na mesma hora pulava por cima fincando a sua lança em uma delas. Então ele já mandava todos seguirem essa vaca. E assim todas as vacas corriam seguindo a que estava na frente, que era a nova líder. Elas destruíam tudo na frente, enquanto ele segurava firme, porque tem uma missão a cumprir. A vaca tentava jogar ele, quebrando as árvores, mas o nosso baixinho seguia firme. O outro baixinho olhava com seu binóculo de dedo e falava que a manada está se dirigindo para o lado errado. E aí o cabeça de osso pensava em enviar um sinal de novo. Ele apitava lá de cima, enquanto as vacas passavam correndo por baixo. Aí elas ouviram um barulho sem entender nada, e o baixinho pensava que tem que levar essas vacas para o outro lado. Então ele usava toda a sua força, enquanto o sistema dizia que o seu talento era para domar monstros. Desse jeito as vacas começaram a correr na outra direção, e no mesmo momento o fogo corria, e todos os primitivos comiam a sua carninha assada. O Shen olhava para a floresta pensando que tá quase na hora. Embaixo a Yellen enchia o bucho sorrindo de um lado para o outro, enquanto alguém chegava correndo chamando Sua Majestade porque algo terrível está acontecendo. Nessa hora ela tropeçou e bateu de cara no chão. A Yellen olhava fria perguntando por que tanto pânico. Aí ela chorando falava que uma manada de vacas escuras está vindo nessa direção. Então ela levantou mandando todas virem com ela rápido. A líder pensava como isso pode acontecer já que elas ficam do outro lado. As vacas chegaram sentando a porrada no seu povo. Elas tentavam lutar pelas árvores junto das primitivas com o Xiling, mas não fazia nenhum pingo de dano. Elas mesmas perceberam que estavam perdidas desse jeito. Uma das vacas pulava com tudo derrubando as mulheres e todas caíam no chão, e aí ela vinha sedenta com seu punho. Ela puxava a força de trás enquanto todas gritavam de medo pela sua companheira. Mas nessa hora a Yellen usou seu chicote para laçar a mão daquela vaca. Ela falava que eles são os malditos que vão se ajoelhar.
Então ela girava aquele monstro no ar e jogava direto no chão. A fera mesmo assim bufava forte e vinha pra cima da Yellen correndo. Ela tentou se defender, mas levou uma de corpo da vaca sendo jogada longe. Por sorte, alguém pegou ela no meio do caminho. E aí o brabo do Shen apareceu. Ele falava que ela deveria descansar, já que ficou muito machucada, porque agora o papaizão que vai resolver o problema. E os outros ali, ó, se fingindo de bonzão. Onde é que eu tô aqui, meu Deus? Nessa hora, o Shen chegou pau a pau com o novo líder das vacas. Ele até pensava se ele estaria reconhecendo ele da outra vez, mas o monstro estava lá se preparando. Então ele sacou seu grande machado, falando que o destino o pôs no mesmo caminho de novo. E por isso essa vaca está querendo virar o jantar de hoje. Quando ele deu sinal, todos os primitivos do seu grupo partiram pro ataque. Eles lutavam com a vaca usando fogo e lanças. Elas contra-atacavam, mas ele dava pezinho pro baixinho, e aí ele subiu no alto e desceu no chifre da vaca usando a sua habilidade de montar. E desse jeito eles lutavam com o monstro mais fácil. O Shen mandava a Yellen ir, mas ela falou que não, porque deve ajudar. Ele segurava o seu braço, mas ela tava lá brava, falando que ele não precisa fazer isso. Ele mesmo assim falava que eles são suficientes para pegar as vacas. E agora era melhor ela pegar o seu povo e voltar ao acampamento para curar as suas feridas, porque ele vai construir casas e dar comida para elas ficarem seguras todo esse tempo. Até a Asuka perguntava se ela queria ver o seu povo massacrado de novo. Então ela levantava sua mão chamando o clã Yellen, porque eles vão recuar para curar as suas feridas. A outra primitiva gritava para todas se retirarem e ainda acelerava, falando que as que não estão feridas que venham para a linha de frente. O Shen falava para Asuka cuidar da Yellen e mostrar o caminho às outras até o acampamento para descansar, porque ele ficará aqui para lutar contra as vacas. Ela saía mandando o seu Lorde tomar cuidado. Enquanto isso, os nossos brutamontes estão lutando a paulada e fogo com as vacas. Nessa hora, algumas primitivas que ficaram partiram para cima ajudar. O cabeça de osso mandava elas voltarem para descansar, mas as minas nem pararam para ouvir. Então o Shen apareceu falando que elas são valentes e por isso eles vão atacar juntos. E assim os primitivos estavam ao ataque. Depois o sol já estava se pondo e as primitivas tinham chegado na tribo. Uma das mulheres perguntava onde estava o Lorde, mas ele estava lutando e mandou cuidar da ferida das primitivas. Na frente ela mostrava onde elas deveriam entrar. E aí ela dava até um ufa pelos doidos serem construir essas casas, já que eles trabalham tanto sem descansar. Depois ela se virava para as que não estão feridas e mandava elas ajudarem a buscar água e comida. A Asuka se desculpava por ela ter que ficar aqui, mas garantia que ela teria comida e segurança. A Yellen sentava no chão enquanto a Asuka dizia para ela se recuperar logo. Ela apenas agradece baixinho enquanto a porta se fechava. A Asuka pensava lá de fora que tudo está seguindo de acordo com o plano do Shen. Ela lembrava de um momento antes, na tenda dele. Ele dizia que tudo estava indo de acordo com o objetivo e agora eles vão precisar se esforçar ainda mais nessa parte do plano. A Asuka ficava feliz por isso. Então no dia seguinte a fumaça da fogueira subia. Um dos primitivos andava enquanto a mulher gigante falava que nada de estranho aconteceu nessa noite. A outra primitiva na frente da cabana pensava se hoje iria chover, mas era apenas a sombra da mulher gigante chegando. Ela dava um bom dia e dizia lá de cima que o Lorde estava convidando a Yellen para ir no seu palácio ter uma conversa importante. Na cabana, o Shen estava com a tela de sistema aberta, vendo que o prazo da missão faltam 8 dias, então eles precisam acelerar as coisas. Ele desligava a tela enquanto uma voz vinha de fora, porque a Asuka estava dizendo que a senhorita Yellen chegou. Ela entrou dizendo que ouviu sobre a aliança das tribos, mas a sua resposta para isso é apenas sobre o seu cadáver, porque ele não vai forçar ela para tirar proveito dessa situação. Ele levantava dizendo que não quer forçar ela, ele quer negociar com elas porque ele pode ensinar elas mesmas a construir as suas casas, assim como criar armas e fazer o fogo. E a única coisa que ele pede é que a tribo Yellen se una a eles para ensinar tudo isso, já que ele está disposto a protegê-las aqui. Ele chegava perto dizendo que nem toda a vida vale para se salvar dos problemas, e ele conta até que é bem melhor se unir a eles do que às outras tribos. Depois ele dizia, olha, não tô te ameaçando nem nada assim não, tá bom? A Yellen falava que isso é o suficiente, mas virava dizendo que não é tão simples aceitar as condições de um estranho.
a menos que uma cerimônia ocorra entre as tribos. Apenas dessa maneira sua gente ficará convencida. E aí ele sorria dizendo que aceita o desafio. Lá de fora, quando saíram, todos estavam cochichando. O Shen falava que decidiram fazer um desafio, mas a Yelin está ferida e não pode lutar. Então ele também não vai lutar. E por isso ele vai mandar o Cabeça de Osso para lutar no lugar dele. Ele estava feliz perguntando contra quem iria lutar. Mas outra se levantava dizendo ser a Yun, e ela será sua adversária. Então os dois se preparavam para lutarem no meio do terreno. Ela ameaçava mandando ele tomar cuidado, porque senão vai cair antes mesmo de começar. O Cabeça de Osso partia pra cima falando que vai fazer guisado dela mais tarde. A mulher pegou a sua faca e jogou na direção dele. De primeira ele pensou que era apenas uma faquinha de osso, mas ele percebia que não pode desviar, porque o rei está logo atrás dele. Então ele defendia com o seu machado, só que a segunda vinha voando direto na sua cabeça. Na mesma hora ele aparecia por cima da mulher, e quando vinha dar o golpe final, uma das mulheres de trás trapacearam e jogaram uma faca atrapalhando o Cabeça de Osso. Nessa hora a mina que ia tomar umas no coco vinha na direção do Shen com a sua faca. Ele via aquilo apenas com um olhar frio, porque do outro lado nosso baixinho da lança mandou uma rajada de lança perfurando o peito da mulher, porque ninguém vai tocar no seu rei. Ela caía no chão enquanto as primitivas corriam falando que eles jogaram sujo, sendo que quem começou a jogar sujo foram elas mesmas. As meninas começaram a rodear e pediam uma ordem da sua rainha. O Shen estava pensando que tudo saiu fora do seu plano. Ele pensava se a rainha estava por trás disso sem ele saber, porque se fosse isso ele pode controlar e usar ela como refém agora. Mas nessa hora a rainha mandava todas pararem, porque ela não vai tolerar ameaças às pessoas que ajudaram elas. Ela não vai investigar quem está por trás disso, mas sobre o duelo ela declara que elas perderam. A rainha virou pro Shen falando que a Ain é uma guerreira leal e corajosa, e se não fosse por ela, ela nunca faria algo assim. Então ela ajoelhava pedindo para o Shen ser bondoso e poupar a sua vida, porque o clã Yalin será eternamente grato. O Shen pensava que a situação ficou boa de novo, e por isso ele dizia para ela não se preocupar, ele não vai deixar aquela guerreira morrer, já que agora eles são aliados. Então ele chegou perto, passando um pouco da sua pomada hemostática, já que ele vai passar o bastante para ela ficar viva pelo menos. Depois disso ele mandava levarem ela para descansar, porque ela estará melhor daqui a alguns dias. Só que todas estavam impressionadas com o que acabou de acontecer. Elas gritavam falando milagre, milagre, aconteceu um milagre, enquanto o Shen puxava a Yelin para perto perguntando se o povo dela agora pode se juntar à sua tribo. E como ela concordou curadinha, ele estava feliz da vida. Ele falou que ela pode continuar liderando seu povo enquanto obedece às suas ordens. Mas a Yelin dizia que tem um pedido final. Ele deve se tornar o seu parceiro, e assim eles vão ter uma grande cerimônia para o casamento. Ou seja, o nosso safadinho do Shen acabou de arrumar uma esposa na era primitiva. Na sua cabeça ele já imaginava tudo. A aliança Wookiee, ter uma filha, ver a menina sair correndo, ver ela se casando, ficar velhinhos juntos até o último dia da sua vida. Ela vendo ele imaginar isso, perguntava se ele vai querer mesmo a cerimônia. Ele abraçava ela dizendo que vai querer sim, mas primeiro ela deve descansar e recuperar os seus ferimentos, já que precisa de tempo para preparar a cerimônia. Então ele gritava falando para os feridos se recuperarem, porque em alguns dias teremos um grande banquete. Nessa hora o sistema apareceu falando que ele oficialmente estabeleceu a sua tribo, e agora precisa de um nome. Na outra tela mostrava a evolução da tribo, que agora tem 46 pessoas. Ele não entendia isso porque parecia que era 50, mas ele deixou pra lá e focou em pensar no nome da tribo. Depois mostrava que foi nomeado com sucesso, e o nome que o deus da criatividade pensou foi a tribo novata. E agora ele precisa aumentar a sua população e completar a missão do assentamento, e por isso ele vai ter que lidar contra o clã Haiwan. E como ele estava quase 100%, ele pensava em ir capturar alguns membros como prisioneiros, mesmo que isso não faça eles virarem como parte da sua população. Atrás deles as mulheres estavam falando que ele parecia um maluco, mas essa aparência combina bem com ele. Mas isso é bom porque ele tem que ser como os outros homens que se tornaram parceiros da rainha antes, porque todos foram cortados em pedaços durante a cerimônia e depois devorado pedacinho por pedacinho, o que deixou ele cagando de medo pensando se a rainha vai comer ele. Nessa hora uma sombra enorme apareceu nas suas costas. Ele se assustava gritando não me coma, não me coma, mas quando ele viu era apenas a Dada, a mulher gigante. Ela perguntava se o rei vai mesmo se tornar parceiro daquela mulher rude, mas ele falava bem, talvez eu deva considerar isso, né?
Porque tá com medo de ser comido. A Dada dizia que ouviu que eles fariam algum tipo de cerimônia com ela, mas honestamente o Shen foi um pouco precipitado em concordar com aquilo de uma vez. Novamente ele pensando nela devorando ele pedacinho por pedacinho. O pobre do Shen falava que achou que ia arrumar apenas uma noiva, mas acontece que ela é um louva-a-Deus, porque os louvas-Deus fêmeas comem a cabeça do macho durante o Vuk Vuk. E aí ele tava falando que a vida é mesmo imprevisível e ele era um baita de um azarado. Só que nessa hora a Ayun chegou falando: por que você saiu de fininho? Eu não disse que os feridos deveriam descansar? Mas ela gritava falando que queria ficar com o seu rei. E ele lá: eu só quero ficar sozinho, não quero ser comido. Só que o Shen falava pra Ayun deixar que eles participem da construção do novo acampamento se eles quiserem. E aí ela saía dizendo que vai informar ele sobre isso. A mulher gigante foi falando que o rei deve pensar com cuidado e considerar ela no lugar, né? Já tá marcando o golzinho dela ali de escanteio. Só que o Shen de fininho pensava que precisa falar com ela sobre uma separação logo logo. Depois mostrava no dia seguinte, o Shen estava despertando e ele via que algumas primitivos estavam carregando madeiras para outro lugar. Ele abria o seu mapa e viu que todo mundo tá se dando bem. Os membros do clã Yellen começaram a ajudar na construção das casas e falando nisso, hoje é o dia de falar com ela sobre aquela tal separação. Então mostrava na área agrícola a residência temporária do clã Yellen. O povo cumprimentava o seu rei e falava: você está aqui para ver a rainha? Ela está no rio ao norte. Me permita levar você até lá, rei. E aí eles levaram ela porque ela estava logo à frente banhando no rio com as outras primitivas. Uma delas comentava falando que o rei está aqui. Então ela falou que elas podem sair. Elas saíam falando: bom dia, rei. Enquanto lá na frente ela estava ali: ora, se não é o nosso rei, aconteceu alguma coisa urgente? Ele olhava lá de cima falando: não, eu vim aqui apenas ver como estavam suas feridas. Ela com o cabelo voando falava que seus ferimentos não são nada demais. Ela deve estar 100% em apenas 2 ou 3 dias. E aí a safada ainda perguntava: talvez você precisa que eu saia do rio para você verificar por si mesmo? Mas ele na mesma hora lembrou do tal do louva-a-Deus e já foi ali: opa, não precisa agora não, minha filha. Mas agora ele mudava de assunto porque por sinal ele não perguntou o nome dela ainda. Ela falava: é isso? Enquanto ela ria curadinha da cara dele. Então ela vinha se apresentando porque ele pode chamar ela de Xiao Hai a partir de agora. E esse foi o nome dado para ela pela antiga rainha, mas desde que ela foi exilada ninguém mais chamou ela assim. E aí ele ficava cagando de medo: então é ser comido ou ser exilado? Só que nessa hora ele perguntava: a antiga rainha tinha um parceiro também, certo? E aonde eles estão agora? Enquanto mostravam o louva-a-Deus lá em cima na árvore, a Xiao Bai falava que eles foram todos comidos, já que essa é uma tradição do clã deles. A rainha come os seus parceiros e é dito que isso concede poder a elas. E aí ele já tava: puta bosta. E pensar que palavras tão assustadoras tá saindo de um sorriso tão lindo desses. Mas ela falava: entretanto, essa foi a tradição das antigas rainhas. Ela não tem intenção nenhuma de continuar com isso, já que é muito deselegante comer o seu parceiro. E aí ele perguntava: então você nunca comeu ninguém? Mas na verdade ela apenas se tornou rainha recentemente, nunca teve nenhum parceiro. Então naturalmente ela não teve a chance de comer ninguém ainda. E aí ele já dava até um suspiro: ufa, acho que eu me escapei por pouco. Então sendo assim ele falava: descanse e se alimente muito bem porque eu vou preparar uma grande cerimônia. E aí ele saía com a mente limpa porque não vai ter que se preocupar de ser fatiado e comido em 1000 pedacinhos. Só que enquanto ele estava saindo, a rainha ria falando que mesmo ela não comendo pessoas, se alguém enganasse ela no futuro, ela não hesitaria em cortar algo em excesso. O que deixou o Shen com uma pulguinha atrás das orelhas. Nessa hora ele ouviu uns cortes e a mulher estava ali falando que o prato de hoje é especialmente fácil de cortar. Ele olhava para o seu terreno porque falta 7 dias restantes. O objetivo da missão é ajudar na construção do lar do povo primitivo e estabelecer uma tribo e se expandir a sua população para 50. Ou seja, ele precisa de mais 4 membros para entrar na tribo. Então ele vai pegar alguns prisioneiros para tentar completar essa missão. Nessa hora o cabeça de osso passava falando: bom dia, rei. Mas ele mandava ele vir aqui por um segundo. Ele vai sair por um tempo e durante esse tempo ele será encarregado de organizar o trabalho de todo mundo. E se houver alguma emergência para mandar alguém encontrar ele na Praia do Sul. Então mostrava num dia sorridente lá na Praia do Sul. Ele falava: puta bosta, o que aconteceu aqui? Ele via que o clã Waiwan estava no chão e todos eles foram exterminados. De cima ele via todos aqueles corpos, enquanto lá embaixo alguns pássaros estavam subindo no corpo deles. Eles batiam e pisavam neles, enquanto o Shen desceu lá sentando a bicuda no botico da galinha e ela saiu correndo. E como os dodôs já se atreveram a vagar por aqui, então deve ser seguro. Ele olhava os corpos porque ainda tem elasticidade e não estão fedendo. Então qualquer que tenha sido a luta, não faz muito tempo que isso aconteceu, as garras dos seus dedos estão extremamente
totalmente afiadas, e os ferimentos parecem ser compatíveis com essas garras gigantes. Então ele pensava em que luta esses lunáticos se envolveram, mas seria melhor se ele conseguisse achar alguns sobreviventes. Nessa hora ele achou um corpo sem ferimentos visíveis. A expressão é agonizante e sugere que foi uma morte lenta e bem agonizante, mas na verdade tá parecendo mais que ele se engasgou. Então ele se perguntava como é que isso pode ter acontecido com eles que vivem no fundo do mar. Nessa hora o nosso baixinho chegou gritando falando: "O rei deu merda!" Ele perguntava pro pequeno Shu o que houve, mas ele dizia que um bando de membros enlouquecidos do clã Haiyuan estão quebrando tudo no acampamento. E o cabeça de osso mandou chamar ele imediatamente. E aí o Shen partiu correndo falando que tá chegando lá. Nessa hora mostravam no acampamento. Os homens estavam na frente mandando todos tomarem cuidado e ficarem juntos. O cabeça de ovo falava: "Poupem suas forças e se preparem para o combate de perto, porque esses lunáticos estão ignorando completamente as lanças de madeira." O baixinho da lança tava lá em cima pensando o que há de errado com esses caras, é como se eles não sentissem dor nenhuma. Mas o cabeça de osso falava: "Sem pânico, galera, não importa o que eles façam, mas não deixem eles te arrastarem para o rio, eles não têm nenhuma chance na água." E aí os caras da tribo Haiyuan começou a correr feito cachorro para cima de todos os primitivos. Eles começaram a atacar pedras neles, e os homens partiam com as suas lanças empurrando eles de volta. O cabeça de osso falava que o reforço da rainha chegou. Ela perguntava o que tá acontecendo e via que eles são do clã Haiyuan. Ela até perguntava se eles não deveriam viver nas praias do sul, como eles apareceram aqui de repente. E na verdade parece que eles não estão batendo nem um pouco bem da cabeça. O cabeça de osso falava que eles estão agindo como loucos, eles saíram de repente do sul e começaram a atacar o povo deles. Então talvez considerar eles como monstros seria mais apropriado. E aí eles prepararam para lutar e falava a todo mundo: "Cuidado, porque os monstros estavam vindo para cima deles." Eles falavam: "Avancem, vamos proteger o nosso território." E aí uma brava luta contra os primitivos estavam começando. A rainha pegava um nos chicotes e perguntava se ele consegue falar, mas parece que tem algo bem errado nisso tudo. Eles não parecem se comunicar de jeito nenhum. Então ela chicotava ele falando: "Seus bastardos, o que vocês estão tentando fazer?" Mas quando um dos monstros estavam vindo bem na cabeça dela, o Shen aparecia defendendo com seu grande machado. E só esse golpe fez uma grande explosão pelo redor. Ele falava: "Como você se atreve a tentar atacar a minha mulher?" E aí ele falava: "Xiao Hai, você deveria se afastar um pouco." O Shen usava sua força jogando o monstro pra longe. Ele suava frio porque ele resistiu facilmente com o golpe da sua força no 3. Nessa hora, os dois monstros estavam pulando na sua direção. Ele olhava pra trás e os primitivos partiam no ataque deles. O nosso baixinho da lança falava: "Se quer lutar com o nosso rei, primeiro vai ter que passar pela gente." O Shen falava que eles fizeram um bom trabalho e dizia que vai deixar os peixes pequenos com eles. Ele perguntava à sua rainha se ela pode ajudar eles a lidar com o resto, porque ele precisa se concentrar totalmente no oponente que está na sua frente. E por isso, até que o resultado dessa luta seja determinado, ele vai estar contando com todos que estão nas suas costas. Nessa hora, uma intensa batalha estava acontecendo. O Shen falava que não sabe o que houve com o clã dele, mas não tem nada a ver com eles, e se pergunta se eles realmente confundiram o alvo da vingança. O monstro, que só sabia rugir, vinha com um pezão pra cima dele. Ele na mesma hora pulou por cima e acertava uma na cabeça. O bicho vinha do outro lado enquanto ele cortava, enquanto ele vinha sorrateiro, pensando que ele tem uma força e uma agilidade tremenda com as suas garras afiadas. Mas uma vez que ele está no seu território cercado pelo seu povo, ele não pode usar a sua habilidade oculta do seu machado. Além disso, ele não quer usar aquela habilidade a não ser que seja totalmente necessário. Nessa hora o monstro vinha com um mega soco. Ele pensava que deu bosta porque se distraiu, e na mesma hora aquele monstro mordeu o seu braço. Ele via aqueles dentões afiados passando por ele enquanto pensava: "Vagabundo, me larga, seu bastardo", e jogava ele pra cima. Ele pulava pra trás tentando recuperar o equilíbrio e falava: "Maldição, se não fosse pela proteção do casco do rei touro, ele teria se ferido muito." O bichão tava com a sua lingona de fora e com aquela bocona toda aberta, enquanto alguma coisa diferente tava passando pelo seu olho, deixando ele preto. Nessa hora ele estendia suas mãos e gritava pelos céus. Ele partia pra cima do Shen com a maior velocidade. Ele mesmo pensava que o bicho ficou ainda mais rápido. Ele descia pra baixo enquanto o monstro passou pegando seu casaco. Ele ficou mordendo do outro lado e ele pensava: como é que esse bicho ficou tão rápido? Porque se ele não tivesse a capa, ele teria sido mastigado no meio. O problema é porque ele não continua atacando o Shen. Aí ele pensava: o que esse bicho tá fazendo? Só que de repente todos eles começaram a ir embora. Ele falava: peraí, tem algo de errado. Ele só arrancou a parte da capa que estava manchada com meu sangue. Ele pensava: por que o mano do chifrinho ali tá cercado por tantos membros do clã Haiyuan ao mesmo tempo?
rio. E aí ele percebeu uma coisa, poderia ser o cheiro do sangue, porque eles usam o cheiro do sangue da presa para travar o seu alvo, e esse cheiro deixa eles ainda mais sanguinários e enlouquecidos, e nesse estado estranho eles estão agindo apenas com seus instintos primitivos. Do mesmo jeito que os tubarões ficam loucos com o cheiro de sangue, eles ficam também. Então enquanto eles puderem fazer uso dessas características, eles podem se livrar desses monstros. Nessa hora o baixinho aparecia falando: "Rei, eu tô aqui, tem algo que eu possa ajudar?" Ele falava: "Pequeno Shun, traga 2 pessoas e pegue 3 filhotes no chiqueiro." Ele perguntava se era dos filhotes de javali, mas o Shen levantava mandando ele fazer apenas o que ele disse, porque ele vai se forçar a sacrificar os seus 3 preciosos filhotes de javali, e por isso ele dizia que vai cobrar essa dívida depois. Ele mandava sua rainha tirar todos os feridos da batalha o quanto mais rápido ela puder. Nessa hora o povo trazia os filhotes de javali que ele pediu, e ele falou: "Deixa-os correr na direção da margem do rio." E aí ele jogava os filhotes que iam correndo na direção do rio. Ele apontava pro nosso baixinho lanceiro e ele falava: "Deixa comigo, chefe." E aí 3 lanças fortes iam na direção dos javalis. Elas acertavam em cheio, e quando eles bateram as botinhas, todos os homens peixes que estavam em volta começaram a olhar para eles. Eles rugiam falando "Guá, guá, 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 guá", e todos iam correndo naquela direção. Eles iam com as suas caras devorando os javalis, enquanto o Shen mandava eles aplicarem a droga paralisante nas pontas da lança e tenham certeza de evitar os seus pontos vitais. E aí todo mundo falou certo, certo. Nessa hora, o baixinho lá de cima falou que eles estão agindo estranho de novo. Todos eles parecem que estão ficando sem ar depois de devorar o javali, e na mesma hora eles começaram a cair no chão. O Shen perguntava pro baixinho Shu se ele envenenou os filhotes, mas ele discordava, falando que não fez nada disso. Nessa hora ele olhava ao redor e todos eles estavam caindo do chão. Ele mandava o seu povo não chegar perto e ficar alerta, porque ele estava assustado. O que diabos está acontecendo aqui? Depois mostrava a área de cultivo. Alguém mandava todos ficarem alerta, e se esses caras fizerem qualquer movimento estranho era para deitar eles na porrada na mesma hora. Nessa hora uma das mulheres olhava perguntando o que essas coisas fizeram, mas ela via que ele estava mexendo e dizia que eles acordaram. Aquele cara pedia ajuda, ajuda, enquanto ela mandava vai informar o rei que eles acordaram. Depois mostrava o sol no alto da montanha, enquanto o Shen estava correndo até lá. Ele chegava perguntando qual era a situação, mas aqueles caras da tribo que eles prenderam estavam pedindo água. "Me dê água, por favor." Ele perguntava onde estava o grandalhão, mas a mulher dizia que eles mantiveram ele separado. Ele também estava naquela mesma falando "Me dê água, por favor." O Shen tirava a tampa do seu pote e derrubava na cabeça do grandão. Ele aproveitava para fazer gloob-gloob na água. Enquanto ele olhava frio, ele perguntava se o monstro poderia entender as suas palavras. Ele dizia que sim. Aí o Shen falou: "Ayun, agora é com você." Ela chegou lá embaixo falando: "Aqui, ó, beba o quanto você quiser, e se não for o suficiente eu busco mais no rio, mas é um pouco longe daqui, então iria levar algum tempo." Ele falava que o seu povo também precisa de água, então por favor dê um pouco a eles. Ela dizia: "Sem problema, eles todos vão receber água bastante, então eu imagino que você estará disposto a responder as nossas perguntas." Ele perguntava: "O que? Vocês lançam um ataque no nosso território apenas para fazer algumas perguntas?" Ela olhava não entendendo um pouquinho, porque embora tenha ouvido que o clã Jushi seja um grupo de pessoas estranhas, ela nunca esperou que eles fossem tão bizarros. E aí ela vinha perguntando se ele tá dizendo que eles foram atacados pelo clã Jushi. Só que nessa hora ele falava: "Uai, não me diga que vocês não são do clã Jushi." Mas é claro que não, né, seu perrapado? Porque eles são da tribo novata, e o homem parado atrás dela é o rei deles, o Shen Li. Ele falava: "Tribo novata? Eu nunca ouvi falar de vocês. Aqueles malditos do clã Jushi devem ter nos vendidos para um lugar muito longe." Ela suspirava falando que ele entendeu errado de novo. Eles foram capturados por eles quando tentaram atacar o território deles. Eles nunca tiveram nenhum negócio com o clã Jushi ou alguma coisa assim. Ele e o seu povo atacaram eles como feras enlouquecidas. Eles sequer conseguiam se comunicar com eles. O grandão falava: "Não, isso não pode ser verdade. Como eu não posso ter lembrança do que você está falando?" Aí ela falava: "Então diga o que você lembra aí, grandão." Ele falava que o seu nome é Shitou, ele é o líder do clã Haiyuan. Eles costumavam viver perto da praia. Num dia alguém falava: "Chefe, o Xian Yu e o Hua estão lutando de novo." Ele mandava um joinha e falava: "Deixem eles lutar, porque os jovens precisam brigar às vezes, isso cria camaradagem." Nessa hora um corria falando: "Chefe, eles tiraram o pássaro Dodô que eu peguei." Ele pegava a criança perguntando: "Foi o Shikai e os outros? Não precisa chorar, pequeno. Você precisa aprender a lutar de volta e dar um cacete neles." Mas ele falava: "Não foi o Shikai e os outros, foi aquele bando de esquisitos ali." Ele perguntava quem são, e aí ele pensava: o clã Jushi? Ele levantava perguntando o que eles estão fazendo aqui, mas aquele homem gigante
gigante careca levantava suas mãos e falava atacar aqueles monstros. E nessa hora todos os que estavam ao seu comando começaram a atacar o clã deles. Eles falavam: merda, estamos sendo emboscados. O líder dizia que foi nocauteado durante a luta e quando acordei ele se viu capturado por eles. Ele não consegue se lembrar de nada do que aconteceu entre isso. Ele não sabe sequer como os outros membros da sua tribo estão agora. O Shen suspirava e falava que visitou o território não faz muito tempo e não tinha sobrado ninguém vivo lá. E se eles não tivessem escolhido poupar a vida deles, o clã Hawan teria sido extinto hoje. O líder falava: não, eu não pude proteger nenhum deles, e se lamentava fortemente por isso. Ele chorava pelos seus súditos enquanto alguma coisa caía dele. Ela via e perguntava o que era isso. Ela mandava: Rei, dá uma olhada, parece ser algum tipo de planta que nunca vimos antes. Quando ele pegou aquilo, ele mandou o sistema identificar, e isso é cânhamo industrial, uma planta herbácea, tem um sabor amargo e tem propriedades analgésicas e sua fumaça pode induzir alucinações. E aí ele pensava, poderia ser isso que fez com que eles ficassem doidos daquele jeito? Depois, já estamos no pôr do sol e as meninas passavam falando: aqui, temos água pra você. Ela até falava sem pressa: tenho bastante pra todo mundo, apenas adiante depois de beber. O Shen olhava aquilo e falava: como eu imaginei, todas as folhas coletadas dele são as mesmas, cânhamo industrial. O Shun disse uma vez que o líder do clã Jushi obteve algum tipo de poder divino. Parece que esse deus tá mais para um deus maligno. Esse tipo de substância alucinógena é provavelmente o que fez o clã Hawan se virar contra os outros. Alguns caras mais espertos perceberam que poderiam evitar inalar a fumaça venenosa ao entrar na água, mas no fim eles acabaram morrendo de exaustão. E por isso lidar com esse clã Jushi vai ser extremamente problemático. Esses membros descontrolados do clã Hawan não vieram aqui por acidente. Se o clã Jushi intencionalmente guiou eles pra cá a fim de causar estragos e deixar todos em uma situação péssima, isso quer dizer que a tribo novata não foi só notada, mas também vista como uma ameaça que deve ser enfrentada. Até o Shitou, com sua imensa força, se tornou uma marionete nas mãos dos outros. A força do clã Jushi não deve ser subestimada de forma nenhuma. Ele olhava os seus 3 pontos de força, porque isso não pode ser o bastante. Antes que o perigo chegue de verdade, ele precisa aumentar a sua força o tanto quanto ele puder. Ele pensava que não é só ele, mas toda a tribo novata ainda é muito fraca. O líder dos caras grandão ainda estava resmungando, porque se ele apenas tivesse percebido mais cedo. A própria Ayun falava que ele estava à beira de um colapso mental, mas o Shen falava que eles não têm tempo para esperar ele se acalmar. O perigo pode estar rodeando ele, esperando o momento certo para atacar. Ela perguntava se ele está dizendo do clã Jushi, se eles planejam um ataque contra eles. Mas embora seja difícil de explicar exatamente como é, mas basicamente eles controlam o povo do clã Hawan com essas folhas, e ele não sabe quando o próximo ataque vai acontecer ou se eles vão participar pessoalmente. Eles têm muita pouca informação sobre eles e estão completamente na defensiva, então eles precisam que ele se lembre de mais alguma coisa rapidamente. Ele falava: Shitou, você tem que parar de se culpar, porque uma vez que você respira a fumaça dessa coisa, não importa o quão forte seu corpo seja, isso é inútil. E aí ele mandava ele dar uma olhada nisso e perguntava se essas folhas despertam alguma coisa na sua memória. Quando ele leu isso, ele falava que lembra desse cheiro. Ele cheirou isso vagamente quando estava lutando contra aqueles bastardos, mas naquele momento ele estava misturado com todo tipo de cheiro estranho que ele apenas sentiu que era algo forte e desagradável. E aí ele perguntava se esses cheiros estranhos que ele falou seria tipo plantas venenosas, e por isso ele acha que vai ter que descobrir primeiro os efeitos dessas ervas venenosas antes de planejar qualquer contra-ataque. Na mesma hora o Shitou falava: Rei Xinli, se você vai lidar com aqueles bastardos, por favor, deixe nós nos juntarmos também. Se eu não vingar os meus irmãos, eu vou me arrepender pelo resto da minha vida. Todos que estavam do lado falavam a mesma coisa, eles querem vingar os seus irmãos que morreram na batalha. E contanto que eles tenham a sua vingança, eles vão fazer qualquer coisa. O Shen pensava que, embora ainda precisam de mais pessoas para completar a missão principal, faltam só 4. O Shitou falava que além disso, o nariz deles são muito sensíveis, e eles podem ajudar o rei a distinguir e rastrear essas ervas venenosas, e isso com certeza vai ser de grande ajuda. O Shen falava que é exatamente por isso que ele está preocupado, afinal eles ainda são sensíveis ao cheiro de sangue, e se eles saírem fora de controle de novo, as consequências vão ser inimagináveis. O Shitou gritava falando que se não fosse por aquela fumaça venenosa, eles definitivamente poderiam se controlar, mas o Shen falava que o oponente deles é o clã Jushi, e se eles liberarem de novo a fumaça venenosa durante a batalha? E aí ele olhava para baixo falando então, ele não sabia o que dizer, mas o Shen falava: eu entendo a sua ânsia por vingança, mas só com raiva e ódio nada irá se resolver, a não ser que ele possa ter um meio, mas ele receia que ele não vai concordar com isso. O Shitou falava que eles são os últimos membros do clã Hawan, e enquanto ele puder ajudar, eles terão a sua vingança
vingança e as vidas deles serão dele. Então o Shen falava muito bem, contanto que vocês entrem na minha tribo e jurem lealdade a mim, eu vou garantir que tenham a sua vingança. Mas é claro, nem todos vão ter chance de se vingar pessoalmente. E aí, o que vocês me dizem? Então o Jitou se curvava falando, sim, meu rei. Todos que estavam em volta falavam, contem comigo, rei, nós queremos nossa vingança. As mulheres lá atrás apenas acenavam e o rei saía falando, Ryu, Indy, deixem eles saírem das suas jaulas, já que somos todos companheiros agora. Nessa hora parecia que a missão principal do assentamento está completa. Ele recebeu a recompensa da missão, 3 vezes pontos de atributo, um grande baú de material, uma placa de herança. O sistema falava que uma vez que ele completou a missão 7 dias antes do prazo, ele recebeu um pacote surpresa. Então ele olhava os seus atributos e falava, ufa, porque pelo menos a missão mais crucial finalmente está completa. Ele olhava mexendo nos status, pensando que agora vai aumentar tudo em força, porque ele precisa ficar forte. Nessa hora, vários raios de energia apareciam em volta dele e ele já podia sentindo a força surgindo no seu corpo. Ele até fazia aquelas cenas de anime rugindo, falando, força venha sobre mim. Mas depois estava ali suspirando enquanto o sistema falava que o fortalecimento foi completo. Agora até o seu cabelo cresceu pra caramba e ele tá trincadão e a força dele está no 6. Ele pensava que agora tem força e não deve perder para nenhum tipo de humano. E via que o seu cabelo acabou crescendo como um efeito colateral. Mas bom, ele vai checar as recompensas agora. Ele mandava abrir o grande baú de materiais. E assim ele obteve 1 tonelada de hematite. Ele pensava que isso é um minério de ferro. E essa é uma recompensa incrível. Mas rapaziada, se vocês repararem bem, o Shen cresceu bastante o músculo agora. Se você comparar um antes e depois aqui, o cara ficou imenso, rapaziada. Ele pensava que contanto que ele consiga criar temperaturas acima de 1700 graus, isso significa que ele pode pular a idade do bronze e ir direto para a idade do ferro. Então esse será o poder do conhecimento, meus caros. Com a sorte, esse pacote de surpresa vai conter algo mais valioso ainda, então ele pedia para abrir. E aí ele ganhou mais do que ele precisava, a poção hemostática. Ele pensava que eles são certamente as melhores das melhores que ele conseguiu da sua vez anterior, tirar a placa da herança. E aí falava que essa é uma placa de herança de nível 1, uma era maior do que a atual, a tecnologia. Conteúdo da herança desconhecido requer 10 pontos de tecnologia. O efeito dela registra o produto de uma determinada civilização. E aí ele pensava sobre isso e mandava identificar a placa da herança. Nessa hora uma grande luz saía e o sistema falava que ele obteve a placa de herança senso de modestia. Ele pensava que isso deve ser um passo crucial para o desenvolvimento da sua civilização, porque pelo menos ele não tem mais com que se preocupar com os banhos mistos, né? Ele não quer que ninguém mais veja a sua esposa tomando banho. Depois ele falava que no geral são todos úteis, e agora ele tem que pensar em como lidar com a ameaça do clã Jushi. Nessa hora Ayun chegou chamando o rei e ele perguntava o que seria. Ela falava, uai rei, parece que você ficou mais alto, mais musculoso e o seu cabelo cresceu. Mas de qualquer forma ele queria saber do que ela precisa. Ela falava assim, rei, você precisa de mim para negociar com o clã Jushi? Para resolver qualquer mal entendido? Mas ele falava que não tem nenhum mal entendido aqui. Eles decidiram exterminar a tribo deles, e eles com toda certeza são os oponentes mais problemáticos que eles vão encarar até agora. Ela segurava o seu braço perguntando o que eles vão fazer, porque deu até medo. Mas ele falava que por agora a única coisa que eles podem fazer é construir a sua defesa e estocar comida, e não provocá-los até que eles estejam totalmente preparados. Ou seja, esconder nossas capacidades e aguardar a hora certa de atacar. Ela perguntava como é que eles vão organizar as 22 pessoas que se juntaram na tribo, mas por enquanto é para dividir eles em 3 grupos, cada um participando em construir casas, conseguir comida e fazer armadilhas. Ela perguntava o que é isso de armadilhas, por que temos que fazer elas? Mas de maneira simples, armadilhas podem ser usadas para proteger o território, como quando dezenas de membros do clã Hawan atacaram de repente. Ele não quer passar por aquilo de novo, então ao fazer diferentes tipos de armadilha de acordo com o terreno, eles podem evitar repetir os mesmos erros de antes. Ele falava também que vai explicar os métodos específicos depois, mas por enquanto ele tem uma tarefa urgente para ela. Com o aumento repentino da sua população, eles têm que considerar as questões de suprimento de alimento ao longo prazo. Eles não podem simplesmente desperdiçar toda aquela carne não consumida, e por isso ele vai ensinar eles a fazer carne seca primeiro. Depois o sol estava se pondo e eles estavam estendendo a carne na ponta das árvores. Ele pensava que nada mal, esses novatos estão interagindo bem rápido, e eles são muito bons em secar a carne. Nessa hora o cabeça de osso falava, hey, eu cheguei. Ele falava, uai, você ficou mais forte, o seu cabelo tá maior. Mas ele falava, não liga pra isso, eu tenho uma nova missão pra você. Aqui ó, vou te mostrar no chão. Ele precisa que
que ele monte algumas armadilhas nas montanhas ao redor, quanto mais melhor. Ele já escolheu algumas pessoas para ajudar ele e vai pessoalmente ensinar eles como montar as primeiras armadilhas. Mas para ele, o mais importante não é aprender a fazer a armadilha, mas sim lembrar aonde elas estão. Ele até falava, poxa chefe, minha missão não é nem um pouco empolgante. Mas ele batia na cabeça dele falando que deixar ele lembrar da localização de cada armadilha é um sinal de confiança. E isso é um segredo que tem que ser absoluto. Ninguém além dele e o cabeça de osso podem saber. Ao atribuir as tarefas, certifique-se de que cada pessoa passe por diferentes áreas para definir as armadilhas. Não deixe ninguém saber a localização de todas as armadilhas numa área específica. Caso contrário, se houvesse um traidor entre eles, as consequências seriam impensáveis. Assim que todas as armadilhas estiverem prontas, ele tem que informar para ele a localização de todas. E por isso ele batia no peito falando, não desenhe elas em nenhum lugar, apenas lembre da sua cabeça, entendeu, cabeça de osso? Ele falava que embora seja um pouco difícil, ele vai fazer jus à confiança que o chefe depositou nele. E aí ele falava, então vai lá fazer pra nós, rapaz, porque eles vão começar a trabalhar na calada da noite. Mas rapaziada, se vocês estão gostando dessa era primitiva, não esquece de deixar o like e comentar aí embaixo, porque se tiver mais de 500 para 1000 comentários, com certeza vem uma parte bem mais longa que essa. Então é com vocês, hypem o vídeo, é só girar o comentário pro lado e ajudar a divulgar o nosso primitivo para ainda mais pessoas. Mas rapaziada, assim vamos ficando com o nosso caloteiro Shen das velhotas, que acabou em um mundo primitivo, onde ele tem que desenvolver a melhor civilização possível e mais forte desse mundo.